Como desejar, majestade. Embora muitas pessoas tivessem perguntas em mente e todos quisessem saber a conversa que fez o rei confiar tanto naquele velho e misterioso Aryan, ninguém se opôs, pois todos se ajoelharam para receber a ordem. Afinal, todos veneravam Fei e confiavam plenamente nele. Robin era a pessoa mais animada. Não foi porque seu pai conquistou a confiança do rei e agora era muito poderoso, foi porque ele viu o sorriso radiante no rosto de seu pai, repleto de desespero e desesperança nos últimos 6 anos. Parecia que uma árvore velha e seca renascia quando um novo galho crescia dela. Para Fei, a aparência do velho Aryan era perfeita. Era como se alguém lhe desse uma bolsa térmica quando estava com frio e um travesseiro quando estava cansado. No pergaminho, o velho Aryan falava sobre como construir a Legião Dentes de Lobo, incluindo quem usar como comandantes de equipe, comandantes de batalhão e comandantes de brigada. Ele explicava os motivos pelos quais os escolhera e também mencionava algumas de suas ideias ousadas. Se tudo corresse conforme o planejado, esta Legião Dentes de Lobo seria a tropa de Fei em menos de meio ano. Embora Fei não quisesse realmente essa nova legião, ele percebeu que o velho Aryan era um verdadeiro talento. Depois de ler o pergaminho, ele conversou com o velho por mais de 1 hora. Embora Fei não soubesse nada sobre o exército, ele percebeu que o velho, cujas pernas ainda estavam feridas, tinha muita experiência na área. Quando o velho Aryan falava sobre o exército, o orgulho e a confiança não conseguiam esconder-se em seus olhos. Aquela aura dominadora que transbordava enquanto ele falava indicava a Fei que aquele homem de aparência comum era um general famoso que controlava um grande número de soldados. Talvez este velho tenha sido uma figura influente no passado, mas uma tragédia aconteceu e o levou a sofrer ferimentos graves nas pernas, perder a família e ficar sem teto. Ele só conseguiu se esconder com seu filho Robin, e Robin, que era um guerreiro 5 estrelas, teve que servir ao pequeno reino Tudor para sobreviver. Fei não queria perguntar ao velho Aryan o que aconteceu com ele. Ele só sabia que Chambord precisava desesperadamente de talentos, e o velho Aryan era um desses talentos. Ao mesmo tempo, Fei não estava preocupado que o velho Aryan o traísse. Como Fei usou uma poção Hulk ao tratar os ferimentos na perna do velho, isso de alguma forma selou a mente do velho. Isso o tornaria mais leal a Fei, e Fei foi capaz de sentir sua mudança emocional através dessa conexão espiritual mística, mesmo que sutil. Além disso, Fei não achava que o velho Aryan e Robin fossem pessoas que trairiam os outros. A confiança entre os homens se originou de um pressentimento, e Fei confiou em seu próprio instinto. Foi por isso que ele não perguntou a Robin e seu pai sobre suas origens e não os inspecionou. Ele confiava neles, e foi por isso que permitiu que este velho misterioso tivesse controle total sobre a construção da Legião Dentes de Lobo. Agora, Fei pode agir como um comandante sem interferência. Para ser honesto, o campo militar não era algo que Fei, que era um otaku, pudesse dominar, havia muita informação. Ele estava mais interessado na próxima batalha dos Santos Marciais. Esta batalha não foi monitorada apenas por Zenith e Spartax. Outros grandes impérios adjacentes, como o Império Jax, o Império Endoven e o Império Saint-Germain, também monitoraram de perto a batalha entre o Santo Marcial Krasik e o Santo Marcial Ulkunta. Ouviu-se que, exceto pelo Santo Marcial de Spartax, que era um dos participantes, o espadachim número 1 do Império Jax, Klasjen Hantelar, o general número 1 do Império Endoven, Costa Carta, e o príncipe herdeiro do Império Saint-Germain, David Ginola, todos vieram a São Petersburgo com enviados para assistir a esta batalha. À medida que o dia da batalha se aproximava, todos tinham perguntas sobre as qualificações de visualização. Guerreiros viajantes normais e cidadãos de Zenith não terão essa chance. Ouviu-se que ambos os santos marciais não queriam que as pessoas assistissem, mas a pressão dos impérios adjacentes os fez concordar que 100 pessoas poderiam subir a montanha dos santos marciais e assistir à batalha. Esses 100 pontos de observação eram algo que muitos guerreiros desejavam, e ouviu-se que algumas pessoas estavam dispostas a pagar 1 milhão de moedas de ouro por um assento. Afinal, era uma batalha entre 2 santos marciais que raramente era vista pelas pessoas. Para os guerreiros que estavam presos nos limiares, eles poderiam se inspirar em algo na batalha e subir de nível. Além disso, poder assistir à batalha entre 2 santos marciais era uma grande honra, e era algo do qual as pessoas podiam se gabar. Portanto, além dos guerreiros, nobres e líderes de grandes famílias também estavam dispostos a pagar pelos assentos. Fei não estava muito preocupado com isso. A família real de Zenith e o quartel-general militar de Zenith concordaram que os 25 melhores mestres da competição poderiam receber um assento cada. O Império Jax, o Império Endoven e o Império Saint-Germain receberiam 5 assentos cada, a Igreja Regional, Palácio de Verão poderia receber 10 assentos, e os 50 assentos restantes seriam distribuídos entre famílias nobres e soldados e comandantes poderosos com méritos militares suficientes. É claro que os soldados e comandantes poderosos também eram tipicamente de famílias nobres. Neste caso, Chambord recebeu 6 assentos de exibição, e Fei pôde esperar pacientemente pelo dia da batalha. Durante esse período, o velho Aryan estava construindo a Legião Dentes de Lobo sob as ordens de Fei. A fama e o carisma do rei de Chambord foram completamente exibidos. Em pouco tempo, vários reis de reinos afiliados se juntaram à Legião Dentes de Lobo com sua força de elite, e eles incluíam o reino bizantino, que agora estava no nível 4, e o reino Gudon, que agora estava no nível 2. Em apenas um dia, 3 das 5 brigadas foram preenchidas. No entanto, dos mestres que recomendei, alguns concordaram em se juntar à legião, mas depois hesitaram. O velho Aryan relatou isso a Fei na noite do segundo dia. Parecia haver um significado mais profundo por trás de suas palavras. Tudo bem se não conseguirmos preencher a legião. Não precisamos forçar ninguém. Fei não estava preocupado com isso. O velho Aryan queria dizer algo,
mas também sentiu que o rei tinha outros significados por trás de suas palavras. Ele achou que o rei estava testando sua habilidade, então se conteve e saiu silenciosamente da tenda. À noite, Fei entrou no mundo de Diablo para matar monstros e subir de nível. Após 2 noites de trabalho árduo, Fei completou as 2 primeiras missões na Fortaleza do Pandemônio. Ele não apenas matou o anjo caído, também encontrou o martelo da Forja do Inferno no Rio de Chamas e quebrou a joia da alma de Hefesto, um dos 3 senhores do inferno. Depois disso, Diablo, o chefe final, era o único chefe restante. Atualmente, a 3ª missão na Fortaleza do Pandemônio chamada Fim do Terror está pela metade. Esta missão foi muito difícil de completar, pois o chefe final, Diablo, era o alvo. Após viajar pelo Rio de Chamas, Fei conseguiu entrar no Santuário do Caos. Após entrar no palácio, abrir os 5 selos e matar um grande número de monstros e demônios, Diablo aparecia após um grande terremoto. A missão de Fei era matar Diablo. Nas últimas 2 noites, Fei já abriu 3 selos e matou muitos monstros. O personagem bárbaro de Fei estava agora no nível 83 e era muito forte. Ele também conseguiu alguns itens laranja de nível 5, mas não eram tão bons quanto os itens que Fei comprou dos NPCs com muito dinheiro. Portanto, Fei guardou alguns bons em seu depósito e vendeu o restante. Como um grande número de monstros de elite perigosos apareciam após a abertura de um selo, Fei não se atreveu a abrir todos os 5 selos de uma só vez. Ele optou por ir devagar e, finalmente, abriu todos os 5 selos e matou todos os monstros após 4 horas. No palácio, repleto de pilares de pedra vermelho escuro e lava infernal, uma série de rugidos altos e furiosos soou após um enorme terremoto. Diablo apareceu. Este senhor maligno do inferno tinha muitos músculos vermelhos e 8 enormes espinhos ósseos nas costas. Seu dano era insano, além de sua rápida velocidade de regeneração de vida. Com a aura poderosa ao seu redor, um de seus rugidos altos poderia matar instantaneamente um guerreiro de 6 estrelas no mundo real. Depois que Fei e Helena dançaram e deram o seu melhor, eles finalmente conseguiram matar esse super-chefe. Muitos itens coloridos caíram no chão depois que Diablo foi morto, e havia 2 itens de conjunto verdes. No entanto, Fei não teve tempo de pegá-los, seu tempo de jogo do dia havia acabado. Como Helena era residente do mundo Diablo, ela não conseguia ver os itens no chão e pegá-los para Fei. Parecia que Fei só poderia voltar e pegar esses itens na próxima vez. Agora, o personagem bárbaro estava no nível 84. O tempo não estava muito bom na área do acampamento. Já eram 8 horas da manhã, mas o céu ainda estava escuro. Parecia que as nuvens escuras eram um véu maligno que bloqueava toda a luz do sol. Sem luz solar e sem vento, uma atmosfera assustadora se formou. Depois que Fei acordou com Angela e se lavou com a ajuda da futura rainha, ele saiu da tenda. No entanto, franziu a testa instantaneamente ao sentir algo ameaçador. Depois de meia hora, uma caravana liderada por cavaleiros com capacetes e armaduras douradas apareceu na área do acampamento. Após esperar por mais meia hora, eles trouxeram os 25 melhores mestres para a Montanha dos Santos Marciais. O horário da batalha foi ao pôr do sol, e o local da batalha foi no pico da Montanha do Santo Marcial. As pessoas sortudas que conseguiram assentos para assistir ao espetáculo deveriam chegar antes do pôr do sol e permanecer na área de observação especificada. Esta foi uma oportunidade rara, e até mesmo uma espada, que era vaidoso, ouviu o arranjo dos guardas reais e teve sua espada enferrujada retirada. Depois que todos tiveram suas armas e armaduras retiradas, eles passaram por inspeções rigorosas e chegaram ao sopé da Montanha do Santo Marcial às 15 horas. A Montanha do Santo Marcial ficava em São Petersburgo. Vista de longe, parecia uma flor de lótus em flor. Havia um total de 11 picos. 10 picos mais baixos circundavam um pico em forma de espada que se elevava em direção às nuvens. Embora houvesse muitos picos, a montanha não ocupava muito espaço. Sua área de dissecação horizontal ocupava menos de 5 km². Como se esses 11 picos brotassem do chão, pareciam muito abruptos, pois não havia outras montanhas além deles. Os 10 picos externos eram todos muito íngremes, com algumas montanhas inclinadas para um lado, e todos cobertos por rochas brancas. Um famoso poeta viajante fez uma metáfora e disse que a montanha do Santo Marcial de Zenit parecia um par de mãos de Deus que segurava cuidadosamente uma espada afiada. Essa metáfora refletia com precisão a impressão direta que os cidadãos de São Petersburgo tinham sobre a montanha do Santo Marcial. Um grupo de pessoas, incluindo Fei, foi conduzido pelos guardas reais ao terceiro pico ao sul. Este terceiro pico ao sul tinha cerca de 600 metros de altura e se inclinava um pouco para fora. Quando as pessoas chegavam à beira do pico, sentiam como se a montanha estivesse prestes a cair e desabar. Apesar disso, este pico ainda era um dos mais planos em comparação com os outros 9. Devido ao bloqueio prolongado da luz solar, a região sob este pico era muito úmida. Havia uma grande quantidade de musgos, muitas trepadeiras cinzentas e inúmeros insetos e cobras venenosas. Esta área era geralmente restrita pela família real de Zenit, e era muito silenciosa. No sopé deste pico, havia um caminho escuro e estreito. Dizia-se que se formara naturalmente, e posteriormente, fora refinado artificialmente. Agora, esse caminho levava diretamente ao topo deste pico, e todos os sortudos que puderam assistir à Batalha dos Santos Marciais subiam por este caminho. Antes da chegada dos mestres dos reinos afiliados, já havia 7 grupos de pessoas que trilhavam esse caminho. Essa ordem representava a diferença de status. Fei e as pessoas ao seu redor eram apenas mestres de reinos afiliados, e seus status eram muito inferiores aos dos enviados dos outros impérios, da igreja regional e dos nobres da capital. No entanto, como tiveram a sorte de presenciar a batalha, não havia do que reclamar. No sopé deste pico,
Fei e outros mestres foram novamente inspecionados rigorosamente por uma equipe de guardas e magos reais. Somente após reconfirmar nas identidades dessas pessoas e retirarem os anéis de armazenamento de todos, eles permitiram que o grupo avançasse. Essa inspeção foi realmente rigorosa. Na entrada do caminho, Fei viu um guarda real segurando um item circular roxo. Este item emitia raios de luz roxa enquanto examinava todos. De alguma forma, a luz roxa brilhou bastante ao pousar em um mestre de um reino afiliado, e ele foi imediatamente derrubado no chão e algemado. Antes de chegarem à montanha do Santo Marcial, um dos 25 mestres já havia partido. O caminho dentro do pico era bem mais seco em comparação com a base, e havia luzes mágicas amarelo-alaranjadas ativadas por som a cada 5 metros de distância. Conforme eles passavam, as luzes se acendiam e mostravam o caminho. Depois que passavam pela área, as luzes se apagavam sozinhas. O caminho em si tinha muitas curvas. Depois de passar por algumas, era difícil dizer a direção. No entanto, todos sabiam que estavam subindo, pois o caminho era inclinado. Aliás, alguns trechos do caminho estavam conectados horizontalmente por correntes de ferro, e as pessoas não tinham outra maneira de passar por elas a não ser escalando. Felizmente, a pessoa mais fraca do grupo era um guerreiro 4 estrelas, e um caminho como esse não era difícil de percorrer. Liderados por 3 guardas reais, o grupo de Fei finalmente avistou algumas luzes naturais e ouviu sons de vento assobiando após 30 minutos. Após mais alguns minutos, suas visões se ampliaram ao avistarem um campo aberto circular com cerca de 100 metros de diâmetro. Havia mais de uma dúzia de homens de meia-idade, vestidos com túnicas marrons, parados no campo. Eles também carregavam espadas longas e escudos de madeira nas costas. Depois que os 3 guardas reais, que estavam sem emoção, falaram com o homem mais velho, eles se viraram e foram embora. Ficou claro que eles terminaram suas tarefas como guias. Fei percebeu a importância que Zenith dava a esta batalha dos santos marciais. Os 3 guardas reais eram todos guerreiros 4 estrelas de alto nível, e a dúzia de homens de meia-idade em campo eram todos guerreiros 5 estrelas. Seus movimentos eram firmes, porém constantes, e parecia que possuíam energias guerreiras elementais da terra. A maneira como essas pessoas se vestiam também era muito diferente. Não pareciam soldados nem guardas reais. Se Fei não estivesse errado, essas pessoas eram mestres da montanha do Santo Marcial. Ouviu-se uma série de ruídos rápidos e impetuosos de metal colidindo, e a multidão olhou ao redor. Perceberam que estavam no topo do terceiro pico ao sul, e havia estátuas de 20 metros de altura do deus da guerra, erguendo a espada e o escudo, por todo o campo. Atrás dessas estátuas, estava o penhasco com mais de 600 metros de altura. As nuvens bloqueavam a visão de muitas pessoas, e o vento forte dificultava a audição. Os ruídos de colisão de metal vinham de todas as correntes de ferro preto que estavam na borda do campo. Numerosas correntes de ferro preto estavam presas a um lado do campo, onde ficava a estátua do deus da guerra, e a outra ponta das correntes de ferro se estendia em direção às nuvens. À medida que o vento soprava, essas correntes de metal batiam umas nas outras e faziam barulho. Por favor, sigam-me. O homem de meia-idade, de barba curta, que liderava o grupo, acenou para a multidão e disse. Ele caminhou até a beira do campo e pulou nas correntes de ferro em movimento. Com um movimento suave e firme, ele correu em direção às nuvens enquanto pisava nas correntes. Todos ficaram surpresos. O pico era alto e o vento era forte. Se algo acontecesse e uma pessoa caísse, ela morreria. Todos precisam passar pelas correntes. Para onde essas correntes levam? Muitas pessoas hesitaram. Após um momento de silêncio, Espada Maligna com armadura de prata colocou as mãos na cintura e zombou. Vocês são os covardes. Deixem-me mostrar. Depois de dizer isso, ele imediatamente pulou nas correntes e desapareceu nas nuvens como um relâmpago. Como alguém assumiu a liderança, os outros seguiram o exemplo. Desta vez, a princesa Cindy foi invejada pelos outros. Após um breve cântico, um par de asas mágicas verdes e translúcidas apareceu em suas costas, e ela desapareceu nas nuvens após algumas batidas. Parecia que os magos tinham vantagens ali. Logo, restavam apenas alguns mestres ali, a maioria deles eram os mais fracos do grupo. Depois de se entreolharem em uníssono, não conseguiram resistir à vontade de assistir à batalha dos santos marciais e todos pularam nas correntes, rangendo os dentes. Fei foi a última pessoa a pular nas correntes, ele só se moveu depois que todos os outros desapareceram nas nuvens. Ele estava pensando em algo. Depois de ver aqueles homens de meia-idade com espadas e escudos, teve uma sensação muito estranha. Parecia familiar, mas diferente. Fei tinha uma sensação sinistra desde que acordou, e sentia que algo ruim estava prestes a acontecer. Agora, essa sensação era mais forte. No entanto, este não era o lugar para pensar sobre isso. Ele pulou nas correntes e se moveu rápido. Essas pontes de corrente não eram um desafio para ele. Nesse momento, um grito soou. Havia um quadrado de pedra na outra extremidade das correntes de ferro. Era maior que o campo no terceiro pico ao sul e estava localizado entre as nuvens. Sua distância real era de menos de 1000 metros do terceiro pico ao sul, e os mestres levaram apenas alguns minutos para chegar lá. Logo, apenas algumas pessoas estavam desaparecidas. Mas como uma das pessoas desaparecidas era o rei de Chambord, foi um pouco estranho. Enquanto todos estavam curiosos, ruídos de vibração soaram quando o rei de Chambord apareceu com uma pessoa em cada uma de suas mãos. Obrigado, Majestade. Majestade, obrigado por salvar minha vida. Assim que os dois desembarcaram, curvaram-se rapidamente e agradeceram a Fei. Acontece que os dois quase caíram no penhasco com o vento forte, e foram salvos pelo rei de Chambord. Os dois ficaram muito gratos pela ajuda. O único problema era que o caminho que o grupo precisava seguir em seguida ainda era feito por correntes de ferro,
então os dois não ousaram continuar. Eles tiveram que ficar no primeiro pico a leste por enquanto, e as pessoas os ajudariam a descer. Depois de mais 6 pontes de corrente de ferro, o grupo finalmente chegou à metade do caminho no pico central da espada. O terreno na montanha do Santo Marcial era muito perigoso, e era difícil até mesmo para guerreiros 4 estrelas chegarem até lá. Era impossível para tropas normais ou pessoas normais conquistarem a montanha do Santo Marcial. Foi uma sorte que houvesse um caminho dentro do pico central da espada a partir da metade do caminho, e era muito mais seguro. Após uma hora de caminhada pelo longo e sinuoso caminho, a luz natural apareceu no momento em que todos estavam prestes a ficar impacientes. Todos correram e saíram do túnel. Todos ficaram surpresos quando saíram. Havia colinas, grama verde, flores desabrochando, árvores altas, brisas leves, rios fluindo, animais espertos. Deveria ser o inverno frio no zenite, mas aqui parecia primavera. Parecia que este lugar estava isolado de todos os ruídos e conflitos do mundo exterior, e até mesmo respirar o ar daqui fazia as pessoas sentirem como se já tivessem esquecido todas as preocupações e problemas que tinham antes. A área de observação fica logo ali na frente. Por favor, sigam-me. Depois que os 12 mestres da montanha do Santo Marcial escoltaram o grupo até lá, eles retornaram imediatamente. 2 guerreiros mais jovens, de túnica branca e espadas nas costas, apareceram na frente do grupo e os cumprimentaram. Sorriram para o grupo como se estivessem acostumados com essa reação, e despertaram a multidão surpresa. Todos se entreolharam, todos viram a surpresa nos olhos uns dos outros. Ninguém esperava que o topo do pico da espada alta fosse assim. Era ótimo para o cultivo, pois energias absorvíveis fluíam no ar. Como os 2 jovens guerreiros lideravam o caminho, a multidão os seguia tonta. O nome do Santo Marcial era como uma montanha inescalável e um monumento. O título de Santo Marcial estava gravado na mente de cada guerreiro de Zenith, e até mesmo guerreiros arrogantes como Espada Maligna com armadura de prata eram dóceis como um cachorrinho enquanto seguiam a todos. Claro, Fei sabia que não era por medo, mas por respeito. O Santo Marcial Krasik residia na montanha do Santo Marcial há 26 anos e proporcionou aos cidadãos do Império Zenith 26 anos de paz. Mesmo com a corrupção dos nobres do Império, os cidadãos mais humildes e pobres conseguiam sentir a vida pacífica que este tranquilo Santo Marcial lhes proporcionava. Nos livros de história, há um registro importante. Logo quando o Império Zenith foi estabelecido, ele ainda era fraco e foi invadido pela energia mortal do Império Spartax. O Imperador Yassin liderou pessoalmente as tropas para lutar contra os inimigos tanto no sul quanto no norte, e muitos reinos afiliados também começaram a tentar derrubar Zenith sob a instigação dos inimigos nessa época. Por um tempo, as chamas do caos queimaram em Zenith. Muitas terras agrícolas foram transformadas em terras queimadas, assassinatos e roubos foram cometidos em todos os lugares, e os cidadãos do Império choraram de dor. Foi o Santo Marcial Krasik quem ficou furioso. Usando sua força individual, ele viajou mais de dezenas de milhares de quilômetros em 3 dias e matou as famílias reais dos 36 reinos rebeldes e 18 organizações de bandidos. Ele chocou instantaneamente todo o Império usando seus métodos brutais. Depois disso, as rebeliões foram interrompidas e nenhum reino afiliado ousou se rebelar novamente pelos últimos 26 anos. Zenith tornou-se pacífica, a família real de Zenith tornou-se impecável e a montanha do Santo Marcial tornou-se a terra santa na mente dos guerreiros e cidadãos de Zenith. A história feia criou a glória do Santo Marcial Krasik. Embora a paisagem na montanha do Santo Marcial fosse tão bela quanto uma pintura, ela tinha uma aura solene e sagrada, despertava nas pessoas um senso de respeito e um certo temor. Até mesmo Fei respeitava muito esse Santo Marcial que ele nunca tinha visto antes. A área de observação é bem aqui. Por favor, esperem aqui e não se movam. Após 10 minutos de caminhada, o grupo avistou um espaço aberto. Havia mais de uma dúzia de cadeiras de pedra com pessoas sentadas, e ainda havia muita gente em pé ao redor. Eram mais de 70, e era possível dividi-los em mais de uma dúzia de grupos menores, observando-se a quem se dirigiam. Essas pessoas olharam para cima quando notaram as novas chegadas. Havia muitas pessoas com quem Fei estava familiarizado, e essas pessoas incluem Tanasha, Paris, Ziene, Domingues, Cristal e Beyoncé. Fei até viu o gerente Reknap do grupo comerciante de Soros e sua filha Shirley. Além desses rostos familiares, Fei também viu alguns rostos novos. Havia 10 figuras em pé em uma das bordas do espaço aberto. Fei conseguia identificar suas identidades olhando para suas roupas. Ele não precisava de apresentações. As vestes sacerdotais pretas e brancas e as armaduras prateadas com as capas vermelhas curtas com cruzes indicavam a todos que eram da Santa Igreja. 6 sacerdotes e 4 cavaleiros, eles eram os poucos selecionados da Santa Igreja que tiveram a sorte de assistir à batalha. Um ancião, de aparência calorosa, com seus cabelos brancos e uma cabeça levemente arrojada, estava cercado por outros. Era óbvio que seu status era o mais alto. Fei percebeu que este ancião estava pelo menos no nível de uns 7 estrelas de nível inferior, e era um mestre poderoso. Os outros sacerdotes e cavaleiros ao lado dele eram bem mais jovens, e o mais velho do grupo tinha menos de 30 anos. No entanto, nenhum deles era fraco, apesar da pouca idade. Havia 5 estranhos próximos às pessoas da Santa Igreja. Suas roupas claramente indicavam que não eram de Zenith. Havia um homem de meia idade, na casa dos 30 anos. Ele parecia determinado e seu corpo era grande. Seu cabelo curto e loiro estava preso por uma faixa dourada. Suas bochechas eram fofas e seus olhos estavam fundos em sua cabeça. Além disso, ele tinha um grande ruído e muito cabelo em seu corpo. Olhando de longe, parecia um macaco. Ele estava sentado em uma cadeira de pedra, ocupando um grande espaço, e seus olhos estavam fechados. Com uma de suas mãos segurando a espada que estava apoiada em seus joelhos,
parecia que ele havia agarrado o mundo inteiro. Este homem era o espadachim número 1, Hantelar do Império Jax. Os 4 homens atrás de Hantelar tiveram suas armaduras e armas retiradas. Vestiam apenas camisas internas simples e calças compridas, enfiadas nas botas. A maior parte de seus músculos estava exposta no ar, e pareciam definidos como se tivessem sido esculpidos por facas. Ao contrário de Hantelar, que descansava, os 4 homens estavam eretos como lanças e olhavam ao redor com cautela. Fei recebeu os relatórios do escritório de cartas e sabia sobre 3 grupos de enviados dos 3 impérios. Ele se lembrava claramente das feições do espadachim número 1 do Império Jax e o reconheceu instantaneamente. No entanto, Fei não sabia que este homem era capaz de vir até aqui com sua espada de prata. Isso dizia o suficiente sobre seu status. Inconscientemente, Fei tentou usar seu poder espiritual e os sentidos sensíveis dos bárbaros para observar Hantelar. No entanto, percebeu que a onda de energia guerreira em Hantelar mudava rapidamente. Às vezes era alta, às vezes baixa, às vezes poderosa, às vezes fraca. Como uma mola pressionada aleatoriamente, não havia um padrão a ser encontrado. Fei ficou bastante surpreso ao perceber que conseguia detectar a força daquele homem. Nesse momento, Hantelar pareceu sentir algo, e de repente, abriu os olhos. Uma luz fria brilhou em seus olhos enquanto ele olhava para Fei, e então ele se virou e fechou os olhos novamente. Fei não reagiu, ele olhou para outra direção. Em uma cadeira de pedra a 10 metros de Hantelar, havia um ancião de cerca de 50 anos. Ele vestia uma armadura de comandante de ferro vermelho escuro, com um estilo bastante simples. No entanto, havia uma aura assassina na armadura, como se a cor vermelho escuro fosse manchas de sangue. Seu cabelo branco e espesso estava penteado com esmero, e seu rosto quadrado parecia enérgico, com um par de olhos brilhantes. Era evidente que este homem era bonito quando jovem, e sua aura atual era firme como uma montanha. Este deve ser Costa Carta, o general número 1 do Império nível 3, em Doven. Fei comparou as características deste ancião com as informações que tinha e logo chegou a uma conclusão. Havia 3 guardas poderosos atrás de Costa Carta, todos usando armaduras de metal negro. Havia também uma mulher atrás de Costa Carta, com uma armadura de metal negro do mesmo estilo. Ela era bonita, mas sua pele era escura, como se a luz do sol a iluminasse constantemente. Suas sobrancelhas eram afiadas como facas, e uma aura dura e assassina, raramente vista em uma mulher, podia ser sentida nela. Essa mulher definitivamente não era simples, pois conseguiu um assento para assistir à Batalha dos Santos Marciais. Não muito longe de Costa Carta, um homem de meia idade, com uma armadura elegante e uma capa dourada, estava sentado na terceira cadeira de pedra. Ele era realmente bonito e tinha um par de olhos afilados que pareciam muito atraentes. Fei nunca tinha visto um homem com olhos afilados em toda a sua vida e achou que isso pareceria um pouco ridículo. No entanto, quando viu este homem, percebeu que eles lhe caíam perfeitamente. Com seus olhos afilados, longos cabelos castanhos e sorriso natural, seu charme era indefensável para as nobres damas que sonhavam com o homem perfeito. Este homem bonito não trouxe nenhum guarda, ele trouxe 4 lindas garotas. Essas 4 garotas eram todas diferentes, uma era sedutora, uma era arrogante, uma era fofa e a última era fria. Essas 4 garotas seriam tratadas como beldades incomparáveis em qualquer outro lugar, mas elas só tinham aquele homem bonito em seus olhos, elas não se importavam com as pessoas ao redor, e parecia que nem se importavam com a batalha dos santos marciais que estava prestes a acontecer. Elas apenas cercavam esse homem e o alimentavam com frutas e vinho. Este belo homem deve ser o príncipe herdeiro Ginola do Império de Saint-Germain. Ouvi dizer que este príncipe herdeiro é extremamente libertino e promíscuo. Parece que esses rumores são verdadeiros. Fei balançou a cabeça enquanto procurava um lugar mais próximo da borda do campo e se sentava na grama com guerreiros de Chambord, como Helena e Check. Comparado a outros mestres de outros reinos afiliados, Chambord era uma grande força. O último grupo de pessoas eram os 10 jovens do exército de Zenith. Como eram todos militares, tinham antecedentes limpos e eram completamente leais ao Império, eles tinham permissão para usar suas armaduras e armas. Além dessas pessoas, o restante era formado por pessoas da família real de Zenith e de famílias nobres da capital. Quando os mestres dos reinos afiliados chegaram, eles atraíram muita atenção, especialmente Fei. Como Fei era o campeão da competição e havia conquistado o controle da Legião Dentes de Lobo, ele era uma nova estrela política em Zenith. Havia muito mais pessoas tentando descobrir os gostos e as características do rei. Por um momento, todos os tipos de olhares foram lançados sobre ele, incluindo surpresa, inveja, intimidade, hostilidade. A princesa mais velha sentou-se em uma das poucas cadeiras de pedra e acenou para Fei com a guarda de Ziene, vestida de roxo. Ziene, que normalmente era muito fria, também acenou para Fei para cumprimentá-lo. Alexander, você está atrasado. Uma risadinha provocante soou, e Paris se aproximou enquanto movia sua cintura esbelta e sensual. Sem hesitar, ela colocou seu belo e branco dedo indicador no peito de Fei e sorriu. Eu estava conversando com Sua Alteza Oca sobre você. Fei estava com dor de cabeça e teve que reagir de forma rígida. Parecia que a garota gostava cada vez mais de flertar com Fei. Ela arrastou Fei até Domingues e começou a conversar com eles. Domingues deixou uma boa impressão na mente de Fei, e eles conversaram intimamente por um tempo. Depois, Fei retornou para onde estavam os mestres dos reinos afiliados. No entanto, o que aconteceu foi mal interpretado por outros. Como o rei de Chambord andava intimamente com Domingues e Paris, muitas pessoas pensaram que ele estava, com certeza, do lado do segundo príncipe. Depois de pensar nisso, muitas pessoas olharam para a princesa mais velha. Eles sabiam que a princesa mais velha estava do lado do príncipe mais velho na batalha pelo trono. No entanto,
Não conseguiram encontrar nada no rosto da princesa mais velha, pois a mulher chamada deusa da inteligência parecia calma. Com nobres que favoreciam o príncipe mais velho ao seu lado, ela estava sentada na cadeira de pedra com capa de pele preta, lendo um livro antigo com mais de 1000 páginas. Entretanto, os nobres ao redor da princesa mais velha olhavam para Fei com hostilidade. Como se pressentisse algo, Ziene, vestida de roxo, franziu a testa e caminhou até Fei, enquanto todos a olhavam surpresos. Depois de murmurar algo intimamente no ouvido de Fei, ela apontou para a princesa mais velha, que estava sentada ao longe. Fei não sabia como se sentir e assentiu, concordando com as sugestões dela. Essa cena deixou as pessoas que observavam a situação um pouco confusas. Será que o rei de Chambord realmente tem um bom relacionamento com a princesa mais velha e também com o príncipe mais velho? Caso contrário, por que o guarda-costas da princesa mais velha, Ziene, é tão próximo deste rei? Os nobres mais jovens ao lado de Tanasha ficaram em choque. A frieza de Ziene era conhecida em São Petersburgo. Ela chegou a rejeitar a proposta de casamento depois que o quarto príncipe cristal a questionou. Por que ela é tão próxima do rei de Chambord? Muitos se perguntavam. O rosto de cristal ficou imediatamente sombrio depois que ele viu isso. O tempo passou lentamente nessa atmosfera estranha e sutil, e as pessoas que conduziam todos para a área de observação desapareceram. No entanto, todos sabiam que a montanha do Santo Marcial era fortemente protegida. Embora tudo parecesse calmo, se alguém ousasse se mover sem permissão, estaria em apuros. Fei, na verdade, já sentia todas as auras ocultas dos poderosos guerreiros por ali. O pôr do sol estava próximo. Pelos rumores, a batalha dos santos marciais deveria estar acontecendo. No entanto, nenhum dos dois santos marciais foi visto. Neste momento, olha! Rápido! O Senhor Santo Marcial! Alguém gritou e apontou para o céu, e todos seguiram a direção do dedo e viram duas figuras paradas em silêncio sobre o enorme pilar de pedra. Parecia que aqueles dois estavam ali há uma eternidade e as pessoas na área de observação simplesmente não os notaram. O sol estava se pondo e a lua estava nascendo no céu. Os dois santos marciais estavam prestes a lutar. Já era quase noite, e a lua estava na altura do pico central da espada. Com a enorme lua ao fundo, as duas figuras eram claramente visíveis. Parecia que essas duas pessoas eram deuses, com suas roupas esvoaçando ao vento sob o luar. A cena toda era linda. O corpo do santo marcial Kunta era alto e grande como uma montanha. Ele vestia uma armadura de couro comum e seus braços estavam cruzados na frente do peito. Seus longos cabelos balançavam levemente ao vento, e ele emitia uma pressão insana. Do outro lado, Fei ficou chocado ao ver aquela figura. Seu queixo caiu, pois não conseguia acreditar que o santo marcial Krasik de Zenith era ele. No topo do pico central da espada, sob o luar, Fei descobriu que a figura magra parada do outro lado de Kunta era o homem misterioso que estava ensinando Fei no campo de batalha do Grande Poço nas Montanhas Moro. Santo Marcial de Zenith, Krasik. Um nome honroso e glorioso. Este nome representava uma lenda, e este nome representava uma era. Fei estava tentando adivinhar quem era aquele homem misterioso. O Imperador Yassin. O Mestre Oculto. Ou aquele misterioso Capitão Cavaleiro Executivo número 1, Akin Feev. Ele sabia que o homem misterioso devia ser poderoso, pois tinha acesso à biblioteca real e às anotações escritas pelo próprio Imperador Yassin. No entanto, Fei nunca imaginou que aquele homem seria o Santo Marcial de Zenith. Fei se levantou inconscientemente e gritou: Ancião! Krasik, que estava em pé no topo do enorme pilar de pedra, olhou para Fei e assentiu levemente. O vento forte bagunçava os longos cabelos de Krasik, e ele parecia um pouco frenético enquanto raios de energia guerreira invisível o circundavam. Seu poder fez com que todos sentissem uma enorme pressão, como se uma verdadeira divindade demoníaca tivesse chegado ao continente. O humor de Fei melhorou muito depois que ele recebeu a resposta. Fei não se importava com a identidade de Krasik, ele só se importava com a atenção que esse ancião silencioso, porém protetor, lhe dava. Quando Fei estava sendo assassinado por aquele assassino misterioso na área do acampamento, foi o santo marcial Krasik quem veio ajudá-lo. Embora não tenha salvado Fei diretamente, ele perseguiu o assassino e lutou contra ele nas Montanhas Moro. Depois que Krasik derrotou o assassino e criou o campo de batalha do Grande Fosso, ele partiu silenciosamente, sem levar nenhum crédito. Depois disso, ele apareceu todas as noites para ensinar Fei sobre cultivo, e até mesmo lhe deu as notas técnicas escritas pelo Imperador Yassin. Embora esse treinamento tenha durado menos de 20 dias, ele solidificou a base de cultivo de Fei. Depois disso, Fei conseguiu reestruturar as técnicas de seus personagens no mundo de Diablo e condensar suas habilidades de dano usando os fundamentos que Krasik lhe ensinou. Para Fei, Krasik não era um santo marcial de alto escalão, mas uma figura paterna e um grande professor. Fei só se sentia grato e respeitoso por este santo marcial de Zenith. Ele estava se perguntando quando poderia encontrar esse homem misterioso novamente, e o destino rapidamente reorganizou tudo e permitiu esse rápido reencontro. Ancião, tenha cuidado. Fei sabia que se preocupar demais naquele momento era algo ruim, mas ele não conseguiu evitar gritar isso, pois estava ansioso. Krasik ainda estava frio e apenas assentiu. No entanto, esses dois acenos foram suficientes para deixar todos ao redor de Fei boquiabertos, especialmente os nobres. Embora fosse raro verem o santo marcial, todos conheciam suas histórias com clareza, pois as ouviram centenas de vezes. Ouvia-se dizer que este santo marcial era muito frio, e o famoso bispo Sergieli, da igreja regional de Zenith, fez-lhe 3 perguntas e não obteve nenhuma resposta. Em comparação, embora o rei de Chambord fosse famoso, ele ainda estava muito abaixo do nível do bispo Sergieli. Por que ele consegue ser favorecido pelo santo marcial? Todos pensavam.
Por um momento, até mesmo Tanasha e Paris olharam para Fei com um grande choque. O quarto príncipe Cristal e seus nobres amigos ficaram ainda mais chocados. Os lábios de Cristal se contraíram ao sentir que havia feito algo errado. Ele não sabia se era tarde demais para consertar. No entanto, o segundo príncipe Domingues não se surpreendeu. Como se não tivesse ouvido nada, continuou brincando com o cachorrinho deficiente chamado Oka em seus braços. O pequeno Oka continuou lambendo as bochechas de Domingues com sua língua rosada, e seus olhos se encheram de intimidade enquanto olhava para seu dono. Este jovem é seu discípulo? Perguntou o santo marcial Lkunta, que estava em pé no alto pilar de pedra. De repente franziu a testa e perguntou. Seus olhos estavam completamente vermelhos e lançavam olhares furiosos. Não. Krasik balançou a cabeça levemente e não estava preocupado com os olhos estranhos de Lkunta. Mestre, foi ele quem feriu o irmão Barton. Um guerreiro de Spartax gritou de repente na área de observação. Lkunta ficou surpreso. Ele olhou para Fei com os olhos, e parecia que um farol estava iluminando Fei. Era quase noite, e o céu estava escuro. Como resultado, esses dois raios de luz pareciam ainda mais assustadores. O santo marcial de Spartax tinha uma aura estranha, e duas luzes que brilhavam em seus olhos eram como dois poderosos relâmpagos vermelhos. Havia tanto poder em apenas seus olhares que as pessoas com força mais fraca eram forçadas a se ajoelhar. Mesmo que rugissem com raiva e quisessem se levantar, não conseguiam. Fei ficou completamente envolvido por essas duas luzes. Seu velho, você acha que é um farol? O que você está olhando? Fei de repente pensou em algo e começou a xingar Lkunta. Ele se endireitou e lentamente liberou sua força física. Camadas de força invisível foram emitidas para os arredores, e alguns solos e gramas secas levitaram lentamente no ar como se a gravidade não existisse mais. Ao perceber que este guerreiro de Zenith ousava resistir à sua pressão, o santo marcial de Spartax ficou um pouco atordoado. Então, ele puxou o ar levemente com o dedo e disse: Seu idiota, já que você quebrou um dos braços do meu discípulo Barton, farei o mesmo com você. Depois que Lkunta terminou de desenhar no ar, as nuvens mudaram de forma e o vento mudou de direção. Após uma poderosa onda de energia, um raio de luz vermelha surgiu do nada e atingiu o braço direito de Fei com uma velocidade superior à da luz. O santo marcial de Spartax iria atacar o rei de Chambord primeiro. Porque o rei de Chambord provocou um verdadeiro santo marcial. Ele está buscando a própria morte. Até os mais fracos sentiam o poder de Lkunta. Embora não pudessem ver o rastro do golpe, sentiam a morte. Os mestres que gostavam do rei de Chambord ficaram chocados, mas não conseguiram reagir a tempo de alertar Fei. Parecia ser isso que o guerreiro de Spartax esperava quando gritou, e ele mal podia esperar que seu mestre divino ensinasse uma lição a esse guerreiro arrogante de Zenith. No entanto, o movimento de Fei também era mais rápido que a luz. Seus braços deixavam uma série de imagens residuais vívidas no ar, e já havia uma fina camada de chamas transparentes ao redor de seu punho direito quando as pessoas reagiam ao que acontecia. Embora parecesse que essa fina camada de chamas iria explodir a qualquer segundo, ela bloqueou completamente o feixe de luz vermelha que transmitia uma sensação muito perigosa. Só sabe usar o dedo mindinho. Quem você está assustando com esse seu fogozinho? Fei zombou e continuou a provocar. Com uma expressão de desdém no rosto, Fei permaneceu parado e imóvel. No entanto, o poder do bárbaro de nível 84 disparou de seu punho direito e instantaneamente quebrou o feixe de luz vermelha de Lkunta com a habilidade de esmagamento, após um estrondo estrondoso soar. Depois disso, ficou tudo completamente quieto no pico. Vários olhares chocados caíram sobre Fei. O segundo príncipe Domingues, que imediatamente se levantou após testemunhar aquilo, sentou-se lentamente enquanto uma expressão estranha aparecia em seu rosto. O livro que a princesa mais velha segurava caiu no chão, e ela nem percebeu. Paris ajeitou o cabelo inconscientemente, pois estava profundamente chocada. Por outro lado, todos os guerreiros de Spartax ficaram tão chocados que seus queixos quase caíram da boca e seus olhos quase saltaram das cabeças. Maldito seja! Lixo idiota de Zenith! Morra! Lkunta não esperava que este guerreiro de Zenith fosse tão poderoso e ficou furioso após um breve momento de atordoamento. Sentiu que sua honra como santo marcial estava sendo desafiada e se sentiu como um enorme dragão humilhado por um cachorrinho. A energia do fogo surgiu em seu corpo, e parecia que todo o seu corpo se transformou em um jade vermelho quando as chamas apareceram. Até o céu mudou de cor por causa do movimento de Lkunta. Quando Lkunta estava prestes a usar toda a sua força para lidar com este poderoso guerreiro de Zenith, ele foi parado. Seu oponente sou eu. Krasik, que estava em silêncio, de repente levantou a voz e mostrou a palma da mão que estava atrás das costas. Em seguida, pressionou-a para frente silenciosamente, como se estivesse removendo poeira. No instante seguinte, chamas verdes surgiram e se condensaram em uma enorme palma com mais de 20 metros de largura, pressionando Lkunta impiedosamente. Ótimo! Krasik, deixe-me matá-lo na frente desse pessoal de Zenith. Vou deixá-los ver com os próprios olhos que você é só um inseto que não conseguiu nem se salvar. Vou matar esse inseto depois. Lkunta riu enquanto levantava a palma da mão também. Uma enorme palmeira vermelha do mesmo tamanho surgiu e se chocou contra a palmeira verde. Por um instante, um estrondo alto ressoou no céu, e a montanha também tremeu. Os dois golpes se anularam, e as chamas de energia verde e vermelha se dispersaram pela área. Isso significou o início da batalha. Naquele momento, todos em São Petersburgo, todos na área do acampamento e até mesmo quase todos de Zenith olharam na direção do pico da espada. Todos rezaram enquanto olhavam para as chamas verdes e vermelhas no ar, e todos desejaram que o santo marcial Krasik risse por último. Fei, por outro lado, soltou a respiração.
Ele observou cuidadosamente a batalha e esperava que o que fez fosse útil para o santo marcial de Zenith, Krasik. Fei, que estava no modo bárbaro, estava no nível 9 estrelas, e o santo marcial Lkunta era pelo menos um elite da classe lunar. No entanto, era um segredo para o povo de Zenith em qual nível lunar Lkunta estava. Como a diferença de força entre Fei e Lkunta era enorme, Fei tinha certeza de que não conseguiria aguentar nem 10 golpes de Lkunta. Foi uma sorte que Fei tenha acumulado alguma experiência lidando com elites da classe lunar quando lutou contra Balezi, e Lkunta não atacou Fei com força total antes. Foi por isso que Fei conseguiu aguentar aqueles 2 golpes. Além disso, o motivo pelo qual Fei xingou Lkunta e o provocou a atacá-lo não foi por ser um idiota e tentar se exibir. Em vez disso, ele queria mexer com a emoção de Lkunta e também anular um pouco do ímpeto dele. Para guerreiros experientes que lutavam com outros no mesmo nível, tanto o estado mental quanto o momento eram muito importantes. A estabilidade do estado metálico determinaria se alguém poderia usar toda a sua força em uma batalha. Os verdadeiros mestres ajustavam seu estado mental antes de uma batalha e se acalmavam. Essa era a única maneira de ter controle total sobre si mesmo. O ímpeto era como moral. Era intangível, mas era muito importante acumulá-lo para que a batalha fosse mais tranquila. Os verdadeiros mestres tentavam acumular ímpeto antes de atacar. Embora fosse difícil de entender, ele existia. Fei se lembrou de uma história que leu quando estava na Terra. Na história Estratégias Militares de Cao Gui, mencionava-se que o moral dos soldados estava no auge no início da batalha. O moral caía quando não era usado e se esgotava após um longo período sem uso. O moral dos soldados era como o ímpeto dos mestres guerreiros. Uma pessoa ousaria fazer qualquer coisa quando estivesse com raiva, mas não seria capaz de fazer tais coisas quando a raiva tivesse passado. A raiva das pessoas comuns era semelhante ao ímpeto de guerreiros mestres como Lkunta. Sem pensar, Fei percebeu que tanto Krasik quanto Lkunta se prepararam por muito tempo para a batalha. Antes da batalha, seus estados mentais e energia estavam no auge. Assim que a batalha começasse, o caos se instalaria. A provocação agressiva de Fei afetou um pouco o estado mental de Lkunta. Além disso, enquanto Lkunta o atacasse, não importava qual técnica e em que intensidade, parte do impulso acumulado seria desviado. Todos esses conhecimentos estavam contidos nas notas escritas pelo imperador Yasin. Fei tentou usar o conhecimento adquirido de forma criativa e esperava que sua pequena ajuda fosse útil. Fei não sabia se o que fizera era significativo ou não. Ele só sabia que tinha uma sensação sinistra desde que acordara naquele dia, e sentia que ia perder um ente querido. Fei não entendia por que se sentia assim até conhecer Krasik. Será que foi por causa do santo marcial Krasik? Fei se perguntou isso, mas então sorriu. A batalha daquele nível não era algo que ele pudesse controlar, e ele deveria se concentrar apenas em observar. As chamas verdes e vermelhas brilhavam na noite escura como fogos de artifício coloridos, e era hipnotizante. Golpe de espada. Um grito frio soou quando Krasik moveu levemente as mãos. Uma espada com mais de 20 metros de comprimento e repleta de runas surgiu. Ondas de círculos de energia verde se expandiram, e parecia que o espaço ia se abrir. Criação de fogo. Os longos cabelos de Lkunta esvoaçavam ao vento, e chamas vermelhas e espessas saíam diretamente de seu corpo, com a lua ao fundo. Um enorme escudo de fogo, semelhante à cabeça de um demônio, surgiu instantaneamente após as chamas se dissiparem. A espada verde ultrapassou instantaneamente o limite do espaço e do tempo e apareceu na frente de Lkunta. Abra! Gritou Lkunta, e o escudo de fogo avançou em direção à ponta afiada da espada verde. O pico inteiro começou a tremer novamente. Várias chamas caíram do pico como granadas destrutivas. No momento da colisão, o escudo de fogo se partiu em pedaços. Depois que a enorme espada verde se apagou e voltou a brilhar, ela avançou em direção a Lkunta a uma velocidade ainda maior. Em uma fração de segundo, a lâmina implacável da espada atravessou o corpo de Lkunta. Acabou! Muitas pessoas arregalaram os olhos ao ver o que acabara de acontecer. Até o deus da guerra ficaria gravemente ferido se uma espada tão grande atravessasse seu corpo, quanto mais um santo marcial de Spartax. No entanto, por que esse santo marcial estava tão fraco? Fei sentiu alegria por apenas um segundo. Depois disso, percebeu que a enorme espada verde só atravessou a vívida imagem residual que Lkunta deixou no ar. Como a velocidade de Lkunta era muito rápida, sua imagem residual realista enganou toda a plateia. Fei olhou ao redor no céu escuro e tentou localizar onde Lkunta realmente estava. Assim que os olhos de Fei brilharam, vários ruídos de colisão de metal soaram. Uma cena especial apareceu no céu. Krasik permaneceu em silêncio, mas inúmeras espadas de fogo surgiram ao seu redor. Todos os ângulos ao seu redor estavam cobertos por espadas de fogo, e não havia lugar para onde Krasik pudesse se mover para se esquivar do ataque. No entanto, quando essas espadas de fogo, cada uma representando o ataque completo de um guerreiro 6 estrelas, estavam a 5 centímetros do corpo de Krasik, elas não conseguiam mais se mover. Um escudo verde translúcido surgiu do lado de fora do corpo de Krasik, protegendo-o firmemente. Ótimo! Depois de 26 anos, sua força ainda não me decepcionou. Todas as espadas de fogo explodiram, e todo o fogo liberado iluminou o céu escuro. Lkunta apareceu nas chamas e ficou em frente a Krasik no pico. Com uma expressão de sede de batalha no rosto, seus olhos vermelhos, que ainda lançavam raios de luz vermelha, fixaram-se em Krasik. Krasik não disse nada. Com uma expressão calma, acenou com a mão e apagou todo o fogo no ar. Os dois verdadeiros mestres usaram apenas alguns golpes nos últimos segundos, mas todo o público estava embriagado com a batalha. Aqueles eram verdadeiros mestres. Era uma batalha entre santos marciais. A batalha era tão fantástica quanto lendas e tão hipnotizante quanto sonhos.
Parecia que até o espaço estava sendo dilacerado por essas super técnicas, e as ondas de energia invisíveis tornavam impossível para qualquer um que não fosse um elite da classe lunar chegar a menos de 100 metros delas. As pessoas na área de observação ficaram atordoadas. Todos os guerreiros sentiam a aura transbordante no ar. Essas auras especiais dos elites da classe lunar podiam ajudar guerreiros presos em limiares e permitir que esses guerreiros de nível inferior experimentassem uma forma de energia superior. Hantelar, o espadachim número 1 do Império Jax, fechou os olhos e esfregou sua fina espada de prata. Às vezes franzia a testa, às vezes relaxava, parecia que estava sendo inspirado por algo. O general número 1 do Império de Endoven, Costa Carta, ainda estava sentado em sua cadeira de pedra, sem expressão, enquanto encarava os dois santos marciais. Com uma expressão séria no rosto, ninguém sabia o que ele estava pensando. O príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain, Ginola, ainda desfrutava de seu tempo com as 4 criadas. Com um vinho delicioso na mão e beldades ao seu redor, parecia que os dois santos marciais estavam se apresentando para seu entretenimento. No entanto, o fato de Ginola estar disposto a ceder os 4 assentos de observação às suas 4 criadas explicava por que ele era conhecido por sua promiscuidade. Os guerreiros de Chambord, como Drogba e Pierce, também tentavam sentir as auras dos dois santos marciais. Eles não tinham experiência e nunca haviam assistido à batalha entre verdadeiros mestres. Esta era uma grande oportunidade para eles. No entanto, tudo isso era entediante para Helena. Sua força só aumentava depois que ela matava monstros com Fei no mundo de Diablo, e ela não conseguia praticar os pergaminhos e técnicas neste mundo. Portanto, os dois santos marciais eram como dois poderosos monstros de nível chefe aos seus olhos. Fei estava monitorando a batalha de perto. Ele estava determinado a agir imediatamente caso Krasik demonstrasse estar com dificuldades. Não havia muitas pessoas que Fei estimasse neste mundo, mas Krasik era definitivamente uma delas. Fei já havia planejado seus movimentos e estava confiante de que poderia pelo menos causar problemas para o santo marcial Lkunta. A única coisa que fez Fei se sentir bem foi que Krasik parecia ter obtido vantagem no último golpe. Krasik não moveu os pés desde o início, mas Lkunta foi forçado a se movimentar. Quando um deles atacava, o outro defendia, e vice-versa. Parecia que a aura sem emoção e os golpes de Krasik dominavam completamente os de Lkunta. Essa descoberta fez Fei relaxar um pouco, mas ele sabia que não deveria se alegrar tão cedo. A batalha entre elites da classe lunar geralmente era muito acirrada. No início, ambos os lados tentavam apenas descobrir onde o oponente estava. Elites da classe lunar possuíam quantidades insanas de energia guerreira, e as técnicas de combate supremas que conseguiam usar eram provavelmente poderosas demais para serem demonstradas. Na verdade, a situação não era tão clara quanto parecia. Esperei demais. Uma expressão frenética surgiu no rosto de Lkunta enquanto ele gritava. A armadura de couro azul que ele usava foi despedaçada por sua energia guerreira, e sua musculosa parte superior do corpo ficou exposta. Fei viu uma tatuagem de uma fera de aparência cruel no corpo de Lkunta e de repente se lembrou dos rumores sobre os caminhos de cultivo das elites da classe lunar. Krasik, eu vou matar você, o pilar espiritual de Zenith, hoje mesmo nesta montanha. Enquanto você for morto, aquele fraco e suposto deus da guerra de Zenith também será facilmente eliminado. O Império Spartax moverá todas as tropas para Zenith e conquistará este pequeno império facilmente. Depois que matarmos todos em São Petersburgo, eu me certificarei de transformar a cabeça daquele grande rebelde Yassin em uma taça de vinho como um memorial aos antigos imperadores de nossa Spartax. À medida que a expressão de Lkunta se tornava cada vez mais feroz, a chama vermelha de energia ao redor de seu corpo ficava cada vez mais brilhante. Parecia que fogo saía de seus poros. Logo, ele se tornou um homem de fogo. Todos na área de observação sentiam o calor, e até a grama sob seus pés estava secando. Os cabelos de alguns guerreiros mais fracos estavam queimados, e a cor de suas roupas estava ficando amarelada. Parecia que havia outro sol muito próximo deles. Todos usaram sua energia guerreira e tentaram se defender desse calor insano. Ziene lançou uma esfera de energia ao redor dela e de Tanasha, e o segundo príncipe Domingues e Paris foram protegidos pelos guardas ao redor. O espadachim número 1 do Império Jax, Hantelar, segurava sua espada, e um brilho prateado de energia saiu dela. Ela o protegeu e aos 4 guardas ao seu redor. O general número 1 do Império Endoven, Costa Carta, e as 4 pessoas atrás dele não se moveram. Parecia que nem conseguiam sentir o calor. O príncipe herdeiro do Império Saint-Germain, Ginola, foi o mais casual. Ele colocou uma varinha mágica azul no chão à sua frente, e uma esfera mágica fria apareceu e o protegeu, junto com suas 4 criadas. No pináculo do pico central da espada, Krasik ainda parecia inexpressivo quando seu oponente liberou tamanho poder. Os cabelos de Krasik esvoaçavam ao vento, e sua calma, combinada com a aura montanhosa que o envolvia, tinha uma magia indescritível. Suas mãos estavam atrás dele, mas um rugido semelhante ao de um dragão começou a soar dentro de seu corpo. Então, uma espada enorme, de aparência antiga e com 2 metros de comprimento, apareceu atrás dele. Como se tivesse vida própria, ela flutuou atrás de Krasik e zumbiu levemente. Parecia que aquela espada era uma criança mimada que clamava por atenção. Os olhos de Fei brilharam quando ele viu isso. Ele conseguiu perceber que a espada atrás de Krasik não era feita de energia guerreira. Era, na verdade, uma espada de verdade, feita de metal. No entanto, aquela espada enorme emergiu do corpo de Krasik. Quando ela se retirou lentamente do corpo de Krasik, o corpo de Krasik parecia uma bainha. Era muito estranho. Espere. Esta espada era na verdade uma arma de combate. Todos perceberam o que era essa espada. Somente as lendárias armas de combate podiam ser mantidas dentro dos corpos dos guerreiros para subir de nível.
Quando um guerreiro avançava para o reino da classe lunar, havia muito mais caminhos de cultivo que ele ou ela podia escolher. Havia 3 caminhos principais. Primeiro, havia o treinamento pesado. A maioria dos guerreiros que optavam pelo treinamento pesado eram guerreiros de base, sem muitos recursos e sem o apoio de forças poderosas. Como esses guerreiros normalmente não queriam se tornar séquitos de grandes forças, não tinham acesso a armas de combate e bestas demoníacas, só podiam tentar se cultivar usando seus próprios corpos e maximizar seus potenciais. Em segundo lugar, havia as armas de combate. Os guerreiros com armas de combate tentavam utilizar a conexão entre guerreiros e armas de combate, e conseguiam causar dano muitas vezes maior do que o de seus próprios corpos. Quando esses guerreiros atingiam o nível perfeito de compatibilidade com suas armas de combate, eles tinham o potencial de avançar e se tornar lordes da classe Sol. Por fim, havia as bestas demoníacas. Ao assinar um contrato de alma com uma besta demoníaca poderosa, esses guerreiros da alma bestial eram capazes de utilizar forças que eram muitas vezes maiores que as suas. Às vezes, esses guerreiros eram capazes de compartilhar o potencial de crescimento e a linhagem dessas bestas demoníacas, e podiam adquirir poderes sobrenaturais que não pertenciam aos humanos. É claro que o nível de força e potencial dependia do poder das bestas demoníacas. No continente Azeroth, a maioria das pessoas que vinham de famílias reais e grandes forças gostavam muito mais do caminho do guerreiro da alma bestial. Este era um atalho, e poderia até mesmo economizar até 12 anos de trabalho duro. Contanto que suas famílias gastassem os recursos e capturassem feras demoníacas poderosas, havia maneiras de forçar essas feras demoníacas a concordar com os contratos de alma. Com o ganho instantâneo de força e poder, uma pessoa comum poderia até se tornar um mestre. Um rugido alto e aterrorizante soou, e algumas das rochas e plantas no pico central da espada caíram do penhasco enquanto o próprio pico tremia violentamente. Elementos mágicos de fogo vermelho surgiram no ar quando uma besta demoníaca semelhante a um urso, com mais de 10 metros de altura, apareceu atrás de Ilkunta, de longe, parecia um antigo demônio do fogo. Urso destruidor de chamas. Alguém gritou. Então este santo marcial de Spartax é um guerreiro de alma de besta. Embora já tivesse adivinhado, Fei ainda ficou surpreso ao descobrir. Urso da destruição das chamas era uma besta demoníaca em forma de urso, mas era especial. A maioria das bestas demoníacas em forma de urso eram elementais da terra e especializadas em força física, mas os ursos da destruição das chamas eram elementais do fogo e tinham poderes mágicos. A maioria dos ursos da destruição das chamas nasceu como bestas demoníacas de alto nível, e o que apareceu no pico parecia ser uma besta demoníaca de nível 10. Besta demoníaca de nível 10, isso era equivalente a uma elite da classe lunar. Com a adição de linhagem, maior expectativa de vida, corpo físico mais resistente e alta sensibilidade natural a elementos mágicos, esse urso sozinho era mais difícil de lidar em comparação a um elite de classe lunar de nível inferior. Esta batalha de santo marcial acabou sendo uma batalha entre um guerreiro de alma bestial e um guerreiro de arma de combate. O grito agudo da espada ressoou no céu. Os gritos selvagens e dominadores do urso também soavam na área. Krasik. O ressentimento de 26 anos atrás, o colapso de Zenith agora, vamos resolver tudo isso nesta batalha. Eu vou retomar o que me pertencia, e você tem que morrer hoje. Ilkunta riu alto e parecia um pouco louco. Enquanto gritava, o urso da destruição de fogo rugiu e avançou contra Krasik como um meteoro em chamas. Embora o urso parecesse lento, com seus 10 metros de altura, ele era, na verdade, muito ágil. Após um grito frio, Krasik deu um passo para trás e fez um sinal com a mão. A espada ancestral atrás dele se moveu. Como um pavão exibindo suas penas, a espada se transformou em 100 espadas, e essas espadas formaram uma parede indestrutível. As bestas demoníacas gritaram quando seu corpo em forma de montanha se chocou contra a parede de espadas, e aquele meteoro de fogo pareceu um pouco trêmulo. O urso foi repelido pela força repulsiva, mas aquela parede de espadas, com apenas 4 metros de altura, nem sequer tremeu. Ataque! Krasik formou outro suspiro com a mão, e a espada se moveu novamente. Afinal, Krasik era o santo marcial, e ele era capaz de aproveitar as oportunidades com perfeição. Após um grito alto e um ruído de metal colidindo, aquela muralha de espadas se transformou em uma espada enorme e avançou após um breve momento de pausa. A espada foi tão rápida quanto um raio. Ela se livrou do urso que estava caindo para trás e mirou em Ilkunta. Uma mancha de sangue apareceu no céu. Embora Ilkunta estivesse se movendo no ar usando uma técnica estranha e seu corpo desaparecesse de tempos em tempos, ele não conseguiu se esquivar daquela espada veloz. Quando finalmente estabilizou seu corpo, havia 4 feridas profundas que revelavam seus ossos no ombro, abdômen, braço e pescoço. Sangue jorrou dos ferimentos, e Ilkunta foi transformado em um homem de sangue. Quando o sangue caiu no chão, saiu vapor dele. Parecia que o sangue de Ilkunta também estava incrivelmente quente. Você me machucou? Ótimo. Finalmente senti dor depois de 26 anos. Eu estava esperando por isso. Ilkunta parecia ainda mais louco depois de ser ferido. Nuvens de fogo surgiram em seus ferimentos, e fios de energia guerreira verde foram expelidos dos ferimentos. Essas eram as energias guerreiras que Krasik deixou no corpo de Ilkunta. Depois que o fogo se dissipou, todos os ferimentos no corpo de Ilkunta cicatrizaram sem deixar vestígios. Que pena que sua espada não pode me matar instantaneamente. Se não conseguir, posso me curar inúmeras vezes. Mas você não consegue se curar tão rápido. Mesmo sendo um demônio, vai morrer aqui hoje. Depois de perder para você há 26 anos, arrisquei minha vida e mal consegui chegar a este nível 10, urso destruidor de fogo. Finalmente posso ver os resultados do meu trabalho duro hoje. Embora Ilkunta tenha se ferido e perdido muito sangue,
ele parecia ainda mais poderoso depois de se recuperar. Todos na área de observação ficaram chocados. Essa era uma das habilidades aterrorizantes dos guerreiros de almas ferozes. A técnica especial de cura pelo fogo, a velocidade de recuperação e a vitalidade do urso destruidor de fogo eram todas compartilhadas com Lkunta, e Lkunta era quase invencível. Para a maioria dos elites da classe lunar comuns, os ferimentos sofridos por Lkunta diminuíam instantaneamente sua força. Mas para Lkunta, isso não era problema algum. Você fala demais. Krasik agarrou sua espada com firmeza e disse calmamente: esta espada se chama Espada Celestial. Você não queria a técnica 3 golpes da Espada Celestial há 26 anos. Então, preste atenção. Primeiro golpe, condenação do céu. O instinto bárbaro de Fei lhe dizia que havia uma história entre Lkunta e Krasik, e que os dois definitivamente se conheciam muito bem. 3 golpes da Espada Celestial era obviamente uma técnica de combate. Assim que Krasik pronunciou o nome suavemente, uma expressão orgulhosa surgiu em seu rosto. Fei também sentiu que a expressão de Lkunta mudou ao ouvir o nome 3 golpes da Espada Celestial. Não apenas Lkunta, mas também as 3 pessoas mais poderosas da plateia, Hantelar, Costacarta e Ginola, ficaram surpresas. Claro, tudo isso aconteceu em uma fração de segundo. A maioria das pessoas ficou intrigada com a batalha e não percebeu esses detalhes. Condenar do céu. Condenar. Deixe-me ver como você consegue usar os 3 golpes da Espada Celestial para me derrotar. Lkunta subiu na cabeça do urso da destruição de fogo enquanto ria. No instante seguinte, o fogo ao seu redor o envolveu, assim como ao urso, e surgiu uma enorme fogueira em forma humana com mais de 30 metros de altura. Com o calor insano, mais fogueiras se espalharam pelo ar e logo cercaram Krasik como se tivessem vida própria. No entanto, Krasik parecia calmo enquanto segurava a Espada Celestial. A espada, de 2 metros de comprimento, contrastava fortemente com seu corpo magro, mas, de alguma forma, a imagem parecia muito poderosa. Com a mão direita na espada e apontando-a na direção do oponente, Krasik bateu o indicador e o anelar da mão esquerda juntos e golpeou o corpo da espada. Instantaneamente, 4 raios de energia guerreira verde atravessaram o fogo à sua frente e atingiram o fogo em forma humana. O surpreendente foi que esses 4 raios de energia guerreira verde passaram facilmente pelo fogo e desapareceram ao longe como meteoros. Era óbvio que esses 4 raios de energia não feriram Lkunta e seu urso. Parecia que o homem e o urso haviam sido transformados em elementos mágicos de fogo e estavam imunes a qualquer dano físico. Você me decepcionou demais, Krasik. Esta é a sua condenação do céu. A risada arrogante de Lkunta soou dentro do fogo. Se os 3 golpes da Espada Celestial fossem assim, eu ficaria muito decepcionado. No entanto, parecia que tudo estava sob o controle de Krasik. De repente, ele moveu o pulso direito, e uma imagem enorme, com a Espada Celestial no centro, surgiu no céu. Como uma matriz mágica mística, inúmeras espadas de energia verde surgiram dentro dela antes que alguém pudesse reagir. Logo, o céu se encheu com todas essas espadas de energia verde, e parecia que elas poderiam destruir a espada. As energias surgiram como tornados, e parecia que fumaça surgiu do nada e cobriu o luar. Com seus cabelos negros esvoaçando no ar, Krasik levantou a cabeça e disse levemente com olhares frios: condenação do céu. Antes de terminar de falar, ele deu um tapa no corpo da Espada Celestial com a mão direita, e todas as espadas de energia verde receberam a ordem de se mover. Enquanto elas disparavam pelo céu e voavam em direção ao fogo em forma humana, um forte ruído de ar perfurante soou. Desta vez, as espadas não passaram simplesmente. Em vez disso, desapareceram no fogo. Uma série de gritos furiosos soou, e o rugido do urso destruidor de fogo ficou ainda mais claro. Era óbvio que Lkunta estava em apuros. Nesse momento, uma luz verde brilhou enquanto Krasik se transformava em um único raio de luz com sua espada e seguia todas as outras espadas de energia verde. Em uma fração de segundo, a Espada Celestial perfurou o fogo. Não! Outro grito soou. Lkunta era imune a danos físicos e se superestimava. Como resultado, as espadas de Krasik o feriam facilmente. Entretanto, a velocidade de reação de Lkunta foi rápida. Enquanto ele gritava, o fogo vermelho sangue se intensificou ainda mais, e a Espada Celestial não conseguiu mais penetrar no fogo depois de avançar 20 centímetros. Com as mãos na espada, o corpo de Krasik ficou paralelo ao chão, e as chamas verdes sobre ele mantiveram todas as chamas vermelhas que tentavam alcançá-lo a 1 metro de distância. No momento seguinte, o fogo em forma humana ficou mais nítido quando 2 braços feitos de fogo apareceram. Cada um dos braços tinha 10 metros de comprimento e atingiu Krasik em alta velocidade. Pouco antes de os punhos de fogo o atingirem, Krasik ainda parecia calmo. Gritou baixinho e sacudiu a espada em suas mãos. Seu corpo começou a girar rapidamente, e a Espada Celestial era como uma broca. As ondas de energia aterrorizante se dispersaram pelos arredores, e os espectadores que estavam no nível 4 estrelas não conseguiam nem ficar parados. Rolaram pelo chão como garrafas d'água sob o vento forte e se agarraram a árvores e pedras enormes para evitar serem levados pelo vento. Um raio de luz passou rapidamente. Um ruído ainda mais agudo e penetrante soou. Krasik passou pelo fogo em forma humana com suas espadas, e um enorme buraco de 3 metros de diâmetro foi deixado no fogo em forma humana. Parecia que esse buraco não poderia ser preenchido por um longo tempo. Com o rugido de uma fera, o fogo vermelho começou a diminuir de tamanho. O corpo enorme de Lkunta surgiu no fogo, e havia um buraco do tamanho de uma tigela na região abdominal do santo marcial. Sangue jorrou do ferimento, e a pedra sobre a qual o sangue pingava ficou preta e fumegante. Estou disposto a obedecer ao antigo contrato.
Os ferimentos em meu corpo podem ser curados, o sangue em meu corpo pode ser reposto, minha alma assustada pode ser acalmada. Sou um súdito leal do Deus, o honrado e bondoso. Lkunta entoou rapidamente uma série de votos ancestrais. Coisas estranhas aconteceram. O urso da destruição de fogo sob os pés de Lkunta começou a chorar de dor quando um enorme buraco sangrento apareceu em seu corpo, mas os ferimentos desapareceram. Seus ferimentos foram transferidos para a besta demoníaca que havia assinado o contrato de alma com ele, e ele se recuperou instantaneamente. Seu rosto pálido até parecia normal agora. Esse era um poder aterrorizante dos guerreiros da alma bestial. Os ferimentos letais aos humanos foram apenas leves para as bestas demoníacas. A besta demoníaca de nível 10, urso da destruição de fogo, só conseguia sentir a dor do buraco em seu corpo, mas este ferimento não era fatal. No entanto, permitiu que o santo marcial Lkunta se recuperasse completamente. Você me deixou com raiva. Lkunta gritou com raiva enquanto era oprimido e ferido pelo último momento. Tome a raiva do guerreiro da alma bestial, chicote do deus do fogo. Nuvens de fogo surgiram no ar, todas da espessura de um dedo. Eram de um vermelho vivo e pareciam cobras vermelhas com 50 metros de comprimento. Pareciam chamativas no céu escuro e se enrolavam em direção a Krasik em alta velocidade. Segundo golpe, punição do céu. O poderoso ataque de Krasik também chegou nesse momento. Ele desferiu um golpe horizontal para baixo, e uma enorme espada verde com mais de 100 metros de comprimento surgiu no céu. Com ondas de energia emanando dela, ela atingiu Lkunta impiedosamente. Embora a enorme espada não se movesse tão rápido, ela parecia indefensável. Todos os panos de fogo foram cortados ao meio por esta espada silenciosamente. Embora Lkunta tenha se esforçado ao máximo para criar mais panos de fogo, esses panos, que poderiam facilmente matar guerreiros de 6 estrelas, eram tão macios quanto manteiga sob a enorme espada verde. Caramba! Como não conseguia se defender, Lkunta tentou se esquivar. O enorme urso destruidor de fogo também sentiu o perigo e pulou. A enorme espada verde que viajava a uma velocidade moderada cortou um dos antebraços do urso destruidor de fogo. Sangue flamejante jorrou do ferimento enquanto a besta demoníaca rugia. Alguns guerreiros de Spartax que assistiam à luta não conseguiram se mover a tempo e foram atacados. Eles imediatamente gritaram de dor e tentaram se defender, mas foram reduzidos a cinzas logo em seguida. A espada verde era poderosa demais, e Krasik não conseguiu nem puxá-la de volta. A espada atingiu um pico, que, com mais de 100 metros de altura, foi cortado ao meio. Enormes rochas rolaram do pico como se ele estivesse prestes a desabar. Depois que a espada desapareceu, as duas metades do pico ficaram a 10 metros de distância. Que golpe poderoso! Não é de se admirar que seu nome fosse punição do céu. Todos ficaram chocados. A força de Krasik superou as expectativas de muita gente. Muitos achavam que seria uma luta equilibrada, mas parecia que Lkunta era inútil diante de Krasik. Mesmo tendo um urso da destruição de fogo nível 10, Lkunta não foi capaz de ameaçar o santo marcial de Zenith, que possuía os 3 golpes da espada celestial. Como estava em vantagem, Krasik não demonstrou piedade. Com a espada celestial na mão, perseguiu Lkunta e o derrubou. Lkunta tentou agarrar o ar, mas 2 longas lâminas feitas de fogo surgiram em suas mãos. Com uma aura poderosa, as 2 lâminas se chocaram contra a espada celestial. Numerosas faíscas e energias de espada surgiram no céu, e a batalha entre os 2 santos marciais atingiu seu clímax, com ambos lutando corpo a corpo. Um verde e um vermelho, os espíritos assassinos e os poderes guerreiros crescentes criaram uma cena insana. Energias de lâminas vermelhas voavam em todas as direções, e marcas profundas apareciam nos picos ao redor dos 2 santos marciais, como se facas invisíveis estivessem esculpindo algo. Energias de espada verde também se espalhavam pelo ar. Embora Krasik lutasse a curta distância, ele ainda criava essas energias de espada. Cada uma das energias de espada estava selada no ar, e todas brilhavam na escuridão, esperando para serem ativadas. Essa cena fez com que todos os espectadores esquecessem o barulho ao redor e os envolvessem na emoção. Lkunta, use toda a sua força. Krasik finalmente parecia estar em um estado de fome de batalha. Ao contrário de sua indiferença no início da batalha, ele brandiu sua espada e deixou espíritos assassinos aterrorizantes no ar. As energias da espada de Krasik perfuraram a defesa das lâminas de fogo e deixaram feridas profundas no corpo de Lkunta, uma após a outra. Krasik, que pena que sua espada celestial não pode me matar. Enquanto ria alto, Lkunta mudou seu estilo e não se defendeu mais de nada. Concentrou-se completamente no ataque e conseguiu deixar um ferimento profundo no ombro de Krasik enquanto seu corpo era perfurado pela energia da espada. Com o apoio da besta demoníaca de nível 10, Lkunta podia se curar instantaneamente e manter sua habilidade de combate. Mas, como guerreiro de armas de combate, Krasik não conseguia transferir seus ferimentos para lugar nenhum. Cada vez que se machucava, sua capacidade de combate diminuía um pouco. Krasik, você é quem deve usar toda a sua força. Enquanto ria, Lkunta começou a atacar ainda mais agressivamente. Parecia que ele não estava planejando viver, e usou todas as suas técnicas. Logo, embora seu corpo estivesse coberto de sangue, os ferimentos foram transferidos para a besta demoníaca de nível 10, e ele ainda conseguiu manter sua força. Por outro lado, Krasik sofreu 6 ferimentos permanentes. Seus ombros, braços e pernas estavam todos feridos, e a energia ígnea de Lkunta continuava a fluir para seus canais energéticos através dos ferimentos. Krasik sentia que sua energia guerreira estava tendo dificuldade para fluir por seu corpo. Um último golpe para a vitória. Após Krasik derrubar Lkunta com sua espada, ele recuou 100 metros. Ficou parado no ar, e a espada celestial começou a tremer violentamente em sua mão.
Energias verdes emanaram da lâmina da espada celestial, e a própria espada celestial começou a girar como um tornado após Krasik fazer um sinal com a mão. Terceiro golpe, perdão do céu. A energia verde, que era sem forma, começou a emanar do corpo de Krasik, e até o ambiente ao seu redor começou a mudar. As nuvens e os ventos mudavam, e trovões surgiam dentro das nuvens de energia verde. As nuvens no céu formaram lentamente um redemoinho ao redor de Krasik, e parecia que o terceiro golpe de Krasik estava se conectando com a natureza. Dentro da nuvem de energia verde, Krasik agarrou o cabo da espada celestial e disse com uma voz sonhadora, sem desejo e sem ganância, sem ego e sem existência, esqueça-me e guarde a espada, perdoe todos os pecados. Com um leve aceno da espada celestial, a nuvem de energia verde moveu-se em direção a Alkunta como neblina. Sangue jorrou do corpo de Alkunta assim que a nuvem de energia verde o tocou, mesmo com todos os esforços para se defender. O urso da destruição de fogo sob seus pés foi logo envolvido pela nuvem de energia verde e começou a rugir de medo. Embora tentasse o máximo, não adiantou. Seu enorme corpo explodiu, e uma chuva de sangue, carne e ossos lascados caiu sobre o pico. Urso destruidor de fogo. Alkunta estava apavorado. O terceiro golpe perdão do céu matou uma besta demoníaca de nível 10 e praticamente tirou metade do poder de Alkunta. Com o urso morto, parecia que a batalha havia terminado. Alkunta foi gravemente ferido pelo perdão do céu e não pôde mais lutar contra Krasik. A batalha estava prestes a acabar. Todos os guerreiros de Zenith comemoraram. Neste momento, um raio de energia de espada prateada atravessou o céu como um meteoro e perfurou o peito direito de Krasik. Krasik ficou muito fraco após usar sua super técnica suprema perdão do céu, e não conseguiu se defender. Seu corpo tremia no ar, e parecia que ele ia cair a qualquer momento. A mudança repentina surpreendeu a todos, eles não conseguiam acreditar no que viam. A pessoa que atacou Krasik foi Hantelar, o espadachim número 1 do Império Jax. Este espadachim alto e robusto, semelhante a um macaco, já se levantara da cadeira de pedra, e sua altura de 2,3 metros exercia muita pressão sobre as pessoas ao seu redor. A fina espada prateada, com a largura de 1 polegar e 2 metros de comprimento, tremia ritmicamente, e um raio de luz prateada disparava para o céu a cada movimento. O que você está fazendo? Merda! Como ousa se envolver na batalha entre os santos marciais? O Sr. Krasik está ferido. Os gritos dos espectadores ecoaram no campo aberto. Ninguém esperava que Hantelar, que era tratado como um convidado de honra de Zenith, atacasse furtivamente o santo marcial Krasik quando a batalha estava prestes a terminar. Isso era algo inaceitável. Envolver-se na batalha entre dois santos marciais era como desdenhar a honra e a dignidade dos guerreiros de Zenith. O que Hantelar fez desencadearia outra guerra. Se a notícia se espalhasse, Zenith teria que declarar guerra ao Império Jax. No continente Azeroth, nenhum império ficaria inerte quando seu santo marcial fosse atacado furtivamente por outro guerreiro em uma batalha de santos marciais. Um sorriso frio e irônico ecoou no céu. O corpo ferido de Krasik, que tremia no ar, parou de se mover de repente. Com a mão na espada celestial, Krasik desferiu um golpe para baixo, e uma energia de espada verde saiu da espada celestial e cortou os 33 raios de energia de espada prateada. A energia da espada verde ainda era poderosa e continuou a avançar em direção a Hantelar. Hantelar não se atreveu a receber o golpe de frente. Ele girou a cintura, e seu corpo volumoso desviou rapidamente da energia verde da espada. Então, de repente, pisou no chão. Após um estrondo estrondoso, um buraco profundo apareceu no chão. No segundo seguinte, ele já estava a 3 metros de Krasik no céu, após um estrondo cortante. A fina espada de prata dançava loucamente em sua mão. A espada não parecia uma espada, era mais como um chicote de prata. À medida que mais ruídos de ar perfurante soavam, a lâmina da espada percorreu trajetórias estranhas ao atingir Krasik. Em um segundo, Hantelar já havia desferido 100 golpes. Krasik parecia pálido. Com a mão esquerda cobrindo o ferimento no peito direito e a direita segurando a espada celestial, seu corpo se movia rapidamente ao redor da espada. Cada vez que se movia, a espada celestial bloqueava um golpe de Hantelar como um escudo. Enquanto isso acontecia, faíscas apareceram na noite escura, como fogos de artifício. Krasik, eu te disse que você ia morrer hoje. O santo marcial de Spartax, Alkunta, que ainda estava um pouco aterrorizado pelo perdão do céu, de repente riu alto. Ao olhar para a chuva de sangue feita pelo corpo do urso da destruição de fogo, o sorriso no rosto de Alkunta se tornou cruel. Quando o fogo começou a surgir da carne e dos ossos da besta demoníaca de nível 10, Alkunta olhou para a área de observação e gritou de repente, andem. Antes que ele pudesse terminar sua palavra, mudanças ocorreram. Costa Carta, que estava sentado imóvel na cadeira de pedra, levantou-se de repente. Sua armadura de metal vermelho escuro emitiu uma série de ruídos metálicos colidindo com as placas de metal, e parecia que dezenas de milhares de soldados haviam aparecido naquele pico central da espada. Um espírito assassino aterrorizante surgiu no pico, e este era o espírito assassino único que este famoso general possuía após inúmeros anos de experiência em batalhas e guerras. Assim como o deus da guerra de Zenith Arshavin, seus espíritos assassinos não eram algo que um guerreiro comum pudesse enfrentar. Costa Carta sacou a lâmina da bainha em sua cintura e atacou. Instantaneamente, uma enorme lâmina vermelha de energia, com mais de 50 metros de comprimento, surgiu no céu. Esta era uma energia de lâmina repleta do espírito assassino único do campo de batalha, e seu alvo era o santo marcial de Zenith, Krasik, que ainda não estava em desvantagem ao enfrentar os dois inimigos atuais. Krasik não conseguiu se esquivar com dois inimigos ao redor dele, e seu corpo foi arremessado para longe por 50 metros depois que ele recebeu o golpe de frente.
Ninguém esperava que esse famoso general idoso, quieto, porém confiável, fizesse algo assim. Ele havia abandonado toda a honra e glória que ele estava vivendo todos esses anos como um general famoso e atacou um santo marcial que ainda estava em uma batalha de santo marcial. Quando ele fez isso, sua mão que segurava sua lâmina nem tremeu. Ele estava muito decidido e firme. Você! Foda-se! Morra! Nesse momento, Fei acordou do enorme choque. Ele não estava mais preocupado em esconder sua força e agarrou o ar rarefeito. Suas lâminas duplas investida sagrada de Bulcatus e guardião tribal de Bulcatus apareceram em suas mãos, e ele imediatamente usou a habilidade ataque de salto e se transformou em uma rápida tempestade de lâminas. As energias verde e vermelha pareciam prestes a rasgar o espaço, e as duas lâminas atingiram Costa Carta como dois dragões rugindo. Afastem-se! Os 4 guardas de armadura preta atrás de Costa Carta sacaram suas armas e atacaram Fei, e 4 chamas de energia vermelho escuro dispararam contra Fei. Após uma série de ruídos de colisão de metais, as 4 lâminas nas mãos dos 4 guardas se partiram ao meio. As luzes verde e vermelha brilharam, e 3 cabeças voaram para o alto. Esses guardas estavam muito fracos diante de Fei, que estava em estado de fúria. Após um golpe, 3 guardas foram transformados em cadáveres. Apenas a guerreira, que era um pouco mais poderosa, sobreviveu. Ela não sobreviveu por causa de seu poder. Costa Carta era o mais próximo dela, e ele foi capaz de protegê-la naquele momento. Depois de um golpe, Fei chegou ainda mais perto deles. 3 luzes azuis passaram piscando. Helena, que estava parada ao longe, puxou seu arco e disparou suas flechas. Com a temperatura na área caindo drasticamente, 3 flechas mágicas passaram perto das orelhas e cabelos de Fei e atingiram impiedosamente os pontos vitais de Costa Carta, como o coração e a garganta. Depois de passarem muito tempo juntos no mundo de Diablo matando monstros, Fei e Helena sabiam o que cada um estava pensando só de olhar para a situação. Com a coordenação perfeita, as 2 espadas de Fei atingiram o coração de Costa Carta enquanto as flechas de Helena chegavam ao mesmo tempo. O famoso general idoso do Império de Endoven não estava nem um pouco assustado. Sem mudar de expressão, brandiu a lâmina e cortou as 3 flechas. No entanto, uma energia gélida atingiu sua lâmina, e até seu braço foi coberto pela energia azul geada. Costa Carta franziu a testa, ficou muito surpreso com as flechas de Helena, pois não esperava que elas contivessem energias tão estranhas. Embora seu braço direito estivesse congelado, ele reagiu rapidamente. Rapidamente agarrou a lâmina da guerreira que acabara de salvar e a usou para bloquear os golpes duplos de Fei com confiança. A onda de energia aterrorizante se dispersou pela área. Costa Carta não conseguiu ficar parado e rapidamente deu alguns passos para trás. Ao mesmo tempo, Fei sentiu-se fraco ao ser atingido pela força repulsiva da colisão e também deu 2 passos para trás. Esse velho bastardo também é um elite da classe lunar. Fei detectou instantaneamente o nível do seu oponente. Embora surpreso com a força do general, ele estava mais sedento de batalha, pois estava realmente preocupado com Krasik. Ele olhou para Krasik, que lutava contra 2 inimigos ao mesmo tempo, com calma, e sabia que Krasik ficaria bem, contanto que conseguisse conter Costa Carta sozinho. Quando Fei se virou e estava prestes a dizer a Check e outros mestres dos reinos afiliados para recuarem antes que fossem feridos por esse nível de caos, seus olhos de repente pousaram no príncipe herdeiro do Império Saint-Germain, Ginola. Com os serviços das 4 belas criadas, esse homem bonito e promíscuo olhava para a batalha no ar com um sorriso estranho no rosto. Há representantes de 3 impérios aqui, e tanto Rantelar quanto Costa Carta atacaram. Quem sabe se este homem também faria o mesmo? Fei de repente pensou nisso e ficou ainda mais chocado. Enquanto pensava nisso, o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain terminou o vinho em sua taça de ouro. Em seguida, jogou a taça de vinho no chão e agarrou a varinha negra que estava à sua frente. Uma série de cânticos misteriosos soou de sua boca, e runas mágicas douradas surgiram no ar e o circundaram. Com a pressão aterrorizante das runas mágicas, as pessoas ao seu redor começaram a ter dificuldade para respirar. Droga! Ele vai atacar. Fei ficou ansioso. Pelos elementos mágicos que surgiam, ele percebeu que o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain estava quase no nível da classe lunar. O feitiço que este homem estava preparando era definitivamente do nível de um feitiço proibido, e ninguém sabia o que ele poderia fazer com a situação atual. Embora Krasik fosse poderoso, ele estava ferido, lutava contra 2 guerreiros poderosos ao mesmo tempo e estava com pouca energia guerreira, gastando muito dela em 3 golpes da espada celestial. Como isso aconteceu? Já que esses grupos de enviados desses 3 impérios têm permissão para vir, por que tentariam matar Krasik ao mesmo tempo? O que está acontecendo? Como? Todas essas perguntas surgiram na cabeça de Fei, mas todas se transformaram em um pensamento depois de 0,01 segundo. Eu tenho que impedir Ginola de cantar e bloquear esse feitiço. Antes que Fei pudesse fazer qualquer coisa, outra pessoa fez isso por ele. Chamas de energia roxas apareceram, e uma fina lâmina roxa, tão fina quanto as asas de uma abelha, atingiu o príncipe herdeiro do Império Saint-Germain, que estava entoando o feitiço mágico. A pessoa que atacou foi a guarda de Tenasha, Ziene. Enquanto ela gritava, sua lâmina roxa de formato estranho atingiu o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain, que entoava o cântico. Com a chama de energia roxa na lâmina, parecia que o golpe de Ziene havia atingido o nível máximo de 6 estrelas. A lâmina era implacável. Teoricamente, magos eram fracos em combate corpo a corpo. Esse tipo de golpe de Ziene deveria ser capaz de pelo menos interromper o processo de entoação, mesmo que ela não pudesse feri-lo. No entanto, quando a lâmina estava a 3 metros daquele belo homem, sua velocidade diminuiu, como se um cavalo em disparada tivesse entrado em um pântano.
A lâmina estremeceu enquanto continuava avançando por mais 1 metro. Depois disso, não conseguia mais avançar, por mais que Ziene tentasse. O príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain não foi afetado por isso. Cânticos misteriosos, porém poderosos, continuaram a fluir de sua boca. A situação era perigosa. Olhares frios surgiram nos olhos de Ziene. De repente, ela balançou a cabeça e abriu a boca para morder o rabo de cavalo roxo com os dentes brancos como pérolas, e parecia valente como sempre. Depois que colocou a outra mão no cabo da lâmina, uma chama roxa mais forte surgiu. Uma aura poderosa surgiu sobre ela enquanto a lâmina roxa avançava. A lâmina roxa atingiu mais de 100 vezes em poucos segundos, todas atingindo os pontos vitais do corpo de Ginola. No entanto, com a proteção de um poderoso escudo mágico, o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain continuou entoando o cântico e não foi interrompido, pois a lâmina roxa não conseguia atravessá-lo. Deixe-me tentar. Fei saltou no ar ao ver isso e atacou Ginola com suas lâminas duplas com força. Preciso interrompê-lo. Fei sabia que Ginola estava preparando um feitiço mágico aterrorizante só de olhar para as runas mágicas douradas que continuavam a aparecer sob seus pés. Assim que seu feitiço fosse concluído, Krasik estaria em um sério perigo. Um raio de energia de lâmina vermelha atingiu as lâminas de Fei e interrompeu seu ataque. Era o velho general do Império de Eindhoven, Costa Carta. Como general experiente, ele sabia que Krasik não estava em desvantagem diante de 2 oponentes, e sabia que não poderia ajudar muito a situação se também se juntasse à luta. O ponto crucial da virada foi o feitiço mágico que Ginola estava preparando. Se o feitiço mágico fosse concluído, haveria uma boa chance de que Ilkunta, Hantelar e ele mesmo pudessem matar Krasik e escapar antes que os outros guerreiros de alto nível de Zenith chegassem. De todos, Fei era a única pessoa capaz de ameaçar Ginola. Portanto, Costa Carta teve que detê-lo. Na batalha feroz e mortal, a energia da lâmina vermelho-sangue e a energia da espada verde e vermelha colidiam no ar e às vezes quebravam o pico. Ao enfrentar Fei, que liberava todo o seu poder sob fúria, Costa Carta, que era um elite da classe lunar, não pôde fazer muito. Proteja a princesa mais velha. Proteja o segundo príncipe. A área de observação estava um caos, e os nobres que estavam ao lado de Arshavin e Domingues gritavam enquanto cercavam as 2 figuras-chave. As batalhas que aconteciam ao redor deles chegaram ao clímax, e os guerreiros em combate não conseguiam mais controlar seu poder com precisão. Qualquer vazamento de poder poderia matar instantaneamente. Alguns nobres azarados foram transformados em névoas de sangue após serem atingidos por algumas energias de espadas e lâminas. Não se preocupe comigo. Ajude o rei de Chambord a matar Costa Carta. Tanasha empurrou o guerreiro à sua frente enquanto ordenava. Embora a situação estivesse bastante caótica enquanto os poderosos convidados se movimentavam, a deusa da inteligência de Zenith Tanasha estava extremamente calma e ordenou aos seus guardas, que a cercavam, que matassem o general do Império de Eindhoven. Talvez fosse devido à sua raiva, seu rosto naturalmente pálido estava vermelho, e isso parecia muito especial. Cortem-nos até virar pasta de carne, ordenou Paris aos guardas que também estavam ao seu redor. As pessoas apontadas pela mulher demoníaca eram os guerreiros de Spartax, bem como os 4 homens musculosos que vieram com Hantelar. Ao ouvirem seu comando, os mestres guerreiros que estavam ao lado de Domingues não ousaram hesitar e todos avançaram contra esses inimigos. Batalhas mortais ocorreram no pico central da espada. Embora fossem oponentes, Tanasha e Paris eram extremamente inteligentes e davam ordens que complementavam a ordem um do outro em um segundo. Foi nesse segundo que se entreolharam e viram a surpresa nos olhos um do outro. A surpresa não veio da mudança repentina. Em vez disso, ambos olharam para Fei inconscientemente após darem as ordens e ficaram chocadas ao descobrir que o rei de Chambord era capaz de lutar contra Costa Carta, que era um veterano da elite da classe lunar. Entre os guerreiros de Zenith que atacaram os inimigos, estava o segundo príncipe Domingues. Havia sangue na lâmina de sua espada, e seu ombro também estava perfurado por uma espada. Usando a mentalidade de ferimento por ferimento, este belo príncipe de Zenith matou ele mesmo um guerreiro de Spartax. Os guerreiros de Zenith ao seu lado viram isso e rapidamente protegeram o príncipe, pois estavam aterrorizados. Eles temiam que este príncipe, ligado à metade das forças políticas e às grandes famílias de Zenith, fosse morto ali, e também sabiam que o que este príncipe fazia elevava a moral de Zenith. Embora todos soubessem que havia 4 elites da classe lunar do lado inimigo e que essas elites da classe lunar poderiam matar todos no pico em poucos segundos, ninguém recuou. Nesse momento, até os nobres avançaram bravamente contra os inimigos. Tudo o que estava acontecendo era uma vergonha para Zenith. Uma zombaria insuportável. O santo marcial de Zenith estava sendo atacado furtivamente pelas pessoas que eles tratavam como convidados. Havia convidados mal intencionados tentando matar o santo marcial Krasik. Se Krasik morresse hoje, todo o império seria envergonhado para sempre. Zenith seria motivo de chacota no continente Azeroth. Matar o santo marcial era o mesmo que conquistar o império. Se pudessem trocar suas vidas por um momento de hesitação dos inimigos, todos no pico estariam dispostos a fazê-lo. Mesmo que todos morressem no pico, ninguém se arrependeria de suas decisões. A honra do império e a glória do grupo deixaram todos os guerreiros e cidadãos de Zenith famintos por batalhas enquanto seu sangue fervia. Valeu a pena. Troquei minha vida pela sua. Sangue se espalhou por toda parte, e membros foram decepados enquanto luzes frias brilhavam. Uma dúzia de corpos foram transformados em cadáveres. Sob o ataque feroz dos guerreiros de Zenith, todos os guerreiros de Spartax foram mortos, e os 4 guardas do espadachim número 1 do Império Jax também foram cortados em pasta de carne. Do lado de Zenith, 4 guerreiros morreram e 5 ficaram gravemente feridos.
Enquanto outros enfrentavam oponentes mais fracos, os guerreiros de Chambord ajudavam Ziene a atacar o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain. As 4 belas damas de companhia de Ginola estavam ao redor de seu mestre e formavam uma matriz mágica única em forma de estrela de 4 pontas, com varinhas nas mãos. A matriz mágica criava 4 muralhas de luz, que protegiam Ginola e a si mesmas perfeitamente. Embora estivessem feridos pelo sangue que escorria pelos seus lábios, suas expressões eram firmes enquanto protegiam seu mestre como valquírias. Sob as chamas e luzes brilhantes, os 4 rostos lindos, porém pálidos, faziam as pessoas sentirem pena delas. No entanto, os guerreiros de Chambord não hesitaram. Sob o comando de Dedo Destrutivo Check, todos usaram suas técnicas supremas e atacaram as muralhas de luz. As paredes de luz tremeram, e mais sangue escorreu pelos lábios das 4 beldades. Seus belos corpos tremeram, e ficou claro que elas não aguentariam mais. Quando a matriz mágica estava prestes a ser quebrada. Elementos mágicos. Fendas espaciais. Por favor, liberem sua fúria trovejante e castiguem os inimigos. Pântano da corrente espacial. Ginola ergueu sua varinha e finalmente concluiu seu complexo e poderoso feitiço. Numerosas runas mágicas douradas brilharam no ar e formaram inúmeras correntes douradas. Elas circundaram Ginola, fazendo-o parecer uma estátua dourada, e uma poderosa onda de energia explodiu após Ginola acenar sua varinha. Todos os guerreiros de Chambord e Ziene foram derrubados. As correntes douradas no ar pareciam uma enorme rede e voaram em direção aos 3 guerreiros que lutavam no céu. Droga! Ele terminou. Acabou. Aquele mago de elite da classe lunar do Império Saint-Germain levou 5 minutos para terminar o feitiço. Deve ser poderoso. O Sr. Krasik está em apuros. Todos os cidadãos de Chambord ficaram aterrorizados. Seus corações afundaram depois que o príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain terminou o feitiço. O que pode salvar a situação? 1 contra 4. Mesmo que o Sr. Krasik seja poderoso, ele não conseguiu. Os olhos de Fei estavam tão arregalados que a pele dos cantos dos olhos se rasgou um pouco. Ele rugiu enquanto forçava Costa Carta a se afastar. Então, saltou no ar e quis bloquear a magia com o próprio corpo. Ao mesmo tempo, estava pronto para usar toneladas de pontos de experiência para invocar o Senhor da Destruição, Diablo, a este mundo para bloquear a magia também. Algo inimaginável aconteceu. Quando um leve sorriso apareceu no rosto de Tanasha, as correntes douradas feitas de runas mágicas se separaram em 2 grupos e envolveram Kunta e Hantelar enquanto eles gritavam de raiva e medo. O que está acontecendo? O feitiço aterrorizante que Ginola preparou por 5 minutos tem como alvo Kunta e Hantelar. Ninguém esperava por isso. Este belo príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain estava do lado de Zenith. Todos ficaram chocados, incluindo Costa Carta, que lutava com Fei. Enquanto ele se afastava, seus lábios se contraíram, incrédulo. Naquele momento chocante, só havia uma pessoa calma, exceto Tanasha. Afinal, parecia que Tanasha sabia que isso ia acontecer. Essa pessoa era o santo marcial Krasik. Segundo golpe, punição do céu. Após ver Kunta e Hantelar sendo envolvidos pelas runas mágicas douradas, Krasik tomou a decisão mais acertada. Com as 2 mãos na espada celestial, ele a ergueu acima da cabeça e injetou sua energia guerreira nela. Após uma luz verde passar, um enorme padrão circular surgiu no ar, e dele surgiu uma enorme espada verde com 100 metros de comprimento. Com luzes verdes ao seu redor, Krasik golpeou lentamente a espada celestial. A espada de energia verde, com 100 metros de comprimento, também avançou conforme Krasik se movia. Embora parecesse muito lenta, era tão rápida que ninguém conseguia agarrá-la. Com força, atingiu Kunta e Hantelar, que foram capturados pelas runas mágicas douradas. Ruídos de explosão soaram quando as runas mágicas douradas foram rompidas. Os elementos mágicos que compunham essas runas foram empurrados uns contra os outros, desencadeando uma série de explosões. No entanto, aquela enorme espada de energia verde atravessou a explosão e atingiu o pico. Enquanto a montanha tremia violentamente, aquele enorme pilar de pedra foi despedaçado, e enormes pedaços de pedras caíram na área de observação. Nuvens de poeira bloquearam instantaneamente a visão de todos. Quando a poeira finalmente baixou, todos viram o que aconteceu. Sangue ainda escorria pelo corpo de Krasik. O ferimento causado pelo ataque furtivo de Hantelar era o mais grave. Costelas eram visíveis, e as bordas do coração também eram vagamente visíveis através do enorme ferimento do tamanho de uma tigela. Em termos de espada celestial, ela permanecia quieta ao lado de Krasik como uma velha amiga. Embora o rosto de Krasik estivesse pálido e o corpo todo coberto de sangue, Fei sentiu que a respiração dele havia voltado ao normal. Isso acalmou Fei bastante. O santo marcial Kunta teve um dos braços decepado do ombro, e o sangue jorrava do ferimento como uma fonte. Embora a chama de energia vermelha brilhasse sobre o ferimento e quisesse selá-lo, ele não tinha mais sua besta demoníaca de nível 10 e não conseguia transferir o ferimento para ela. Seu rosto amarelo parecia preto, e ele sentia tanta dor que seu corpo se contraía e tremia. O espadachim número 1 do Império Jax teve sua espada destruída. A longa espada de prata tinha apenas cerca de meio metro restante. Além disso, havia um ferimento terrível com cerca de meio metro de comprimento, do ombro ao estômago. Havia também ferimentos em outras partes do corpo, e o sangue também escorria rapidamente. Com a ajuda da magia espacial Pântano em cadeia espacial de Ginola, a punição do céu de Krasik atingiu completamente esses 2 elites da classe lunar, e esse golpe retirou mais da metade de suas habilidades de combate. Este santo marcial de Zenith era realmente bom em aproveitar as oportunidades e conseguiu reverter a situação perfeitamente. Você está do lado de Zenith? O Kunta encarou Ginola com ódio enquanto ele gritava com raiva, como um animal ferido em uma armadilha. Você sabe o que está fazendo.
O destino de Zenith já foi decidido na reunião dos 7 impérios. O que você está fazendo é o mesmo que amarrar o império de Saint-Germain ao navio afundando chamado de Zenith. Ginola apenas torceu os lábios depois de ouvir isso. O príncipe herdeiro nem sequer olhou para o santo marcial de Spartax. Em vez disso, olhou para suas 4 belas criadas, que pareciam pálidas, e acenou com sua varinha mágica negra. Uma esfera mágica azul envolveu as 4 criadas, e seus rostos instantaneamente ficaram menos pálidos e suas respirações se acalmaram. Fei ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que o promíscuo príncipe herdeiro do Império de Saint-Germain fosse um mago de elite da classe lunar que dominava magias espaciais e elementais da água. Além disso, não esperava que as 4 belas criadas de Ginola, que pareciam peças decorativas, fossem magas com poderes 4 e 5 estrelas. Depois de ver como essas 4 criadas arriscaram suas vidas para proteger Ginola e como Ginola usou grande parte de sua energia mágica para ajudar suas 4 criadas a se curarem quando ainda havia inimigos poderosos por perto, Fei sentiu que a relação entre as 5 pessoas não poderia ser simplesmente explicada pela palavra promíscuo. Nesse ponto, Fei vagamente sentiu como se estivesse dentro de uma armadilha acorrentada montada por pessoas de níveis superiores. Fei tinha certeza de que a identidade de Ginola era um grande segredo, e este príncipe herdeiro até conquistou a confiança de pessoas como Kunta e Costacarta. Essa foi a única razão pela qual Costacarta ajudou Ginola a deter Fei. Ziene podia não saber a identidade de Ginola ou fingir que não sabia, mas Ginola deu um bom show com os mestres guerreiros de Zenith, que não sabiam o que realmente estava acontecendo. Os inimigos confiavam completamente em Ginola, e nem sequer se defenderam contra o pântano da corrente espacial. Ao usar esse erro crucial dos inimigos, Krasik conseguiu vencer. Fei finalmente soube que a famosa Batalha dos Santos Marciais era muito mais complicada do que ele pensava. Esta cena foi extremamente semelhante ao que aconteceu no pico da montanha do leste em Chambord, e esta batalha foi uma batalha entre muitos impérios diferentes. Diferentemente de como Fei foi capaz de descobrir acidentalmente a verdade e neutralizar o esquema, este jogo de xadrez foi tão complexo que até mesmo o rei de Chambord era uma peça de xadrez sem importância. General, o senhor é um comandante famoso e admirado por muitas pessoas em muitos impérios. Por que abandonaria sua honra e a glória de um soldado para participar do esquema sujo dos Spartax? Com a proteção de seus guardas, a princesa mais velha caminhou lentamente e perguntou ao famoso general Costacarta. Um lampejo de vergonha passou pelos olhos do velho general, mas logo desapareceu. A mão que segurava a lâmina se firmou, e ele respondeu com uma expressão inexpressiva. Para um velho soldado, a admiração pelos inimigos não é necessária. Só espero que os cidadãos do Império de Endoven se lembrem da minha honra e glória. Atualmente, Costacarta era o único elite da classe lunar do lado inimigo que mantinha sua habilidade de combate. Ele caminhou em direção ao Kunta e Hantelar com extrema calma e parou na frente deles. Então, acenou com a mão, e uma lâmina de um morto voou para sua mão. Com 2 lâminas em punho, apontou-as para o chão enquanto o espírito assassino de um general experiente era totalmente liberado. Ele parecia faminto por batalha. Pena que seu plano falhou. Ninguém se lembrará da honra e da glória de um conspirador que ousou destruir a justiça em uma batalha dos santos marciais. Paris zombou enquanto se aproximava e ficava ao lado de Tanasha. Com raiva nos olhos, ela zombou. Você acha que Zenith não sabe sobre o chamado encontro dos 7 impérios? Isso é só uma piada boba. São só uns idiotas arrogantes cavando suas próprias covas. A primeira frase dela estava correta. Em termos de força, Krasik estava gravemente ferido, e Ginola usou muita energia mágica, mesmo sem estar ferido. Embora fosse difícil determinar o resultado se tivessem que lutar com os 3 elites da classe lunar do lado inimigo, já que 2 inimigos também estavam feridos, eles estavam em pequena desvantagem. No entanto, Zenith ainda tinha muitos guerreiros de nível estrela. Com exceção de alguns que morreram em batalhas anteriores e das 10 pessoas da Igreja Sagrada que estavam estranhamente quietas, esses guerreiros de nível estrela deram a Zenith a vantagem numérica. Com Fei, que foi capaz de lutar contra Costacarta, Zenith tinha uma vantagem geral. Todos os ruídos estranhos vindos do pico central da espada devem ter atraído a atenção de mais guerreiros mestres de Zenith, e as pessoas do lado inimigo definitivamente seriam mortas quando esses reforços chegassem. Fei silenciosamente se aproximou de Krasik e entregou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total para este santo marcial. No entanto, Krasik não a tomou. Em vez disso, apenas se virou e olhou para Fei em silêncio. Nesse momento, Fei sentiu uma ilusão indescritível, como se aquela sua figura paterna estivesse tentando lhe dizer algo. Fei ficou um pouco atordoado. Quando estava prestes a tentar convencer Krasik a beber a poção, o santo marcial de Zenith se aproximou. Vocês 3, venham todos juntos. Aliás, vocês deveriam aparecer agora, o amigo que está escondido no céu. Com a espada celestial em mãos, Krasik disse heroicamente. Vou deixar vocês entenderem o que significa ser um santo marcial de Zenith. Antes que Krasik pudesse terminar a frase, ele já havia golpeado o céu com a espada celestial. Enquanto todos se surpreendiam com as palavras de Krasik, uma energia de espada verde rompeu em uma nuvem escura. Enquanto o ruído ensurdecedor ressoava no céu, parecia que essa energia de espada havia deixado uma ferida escura no espaço. Um raio de chama vermelha colidiu com a energia verde da espada, e uma enorme onda de energia se dispersou pelos arredores. Logo, as energias vermelha e verde desapareceram. Eu não esperava que você me encontrasse. Uma risada alta soou no céu. No entanto, Fei sentiu que a voz estava um pouco trêmula e repleta de um espírito assassino. Outra pitada de energia vermelha apareceu com essa risada. A alta velocidade dessa energia criou uma série de faíscas e fumaça no ar, atingindo Krasik, que estava parado silenciosamente no céu.
Como se esse golpe tivesse acionado o poder do céu e da terra, fez com que as pessoas na área de observação sentissem como se uma montanha estivesse caindo sobre elas, apesar de nenhuma delas ser o alvo. Com essa enorme pressão, muitos sons de ossos estalando soaram como se todos estivessem sendo esmagados. Esta presença, outra elite da classe lunar. Todas as pessoas do lado de Zenith ficaram chocadas, e um pouco de surpresa até apareceu nos olhos de Tanasha. Os inimigos receberam um reforço de outra elite da classe lunar. Em comparação, Zenith estava em desvantagem absoluta. Mesmo com a vantagem numérica, a nova elite da classe lunar foi suficiente para reverter a situação. Fei franziu a testa enquanto uma expressão séria apareceu em seu rosto. O rei percebeu que reconhecia a aura dessa pessoa. Ele nunca poderia esquecê-la. Este elite da classe lunar era um misterioso assassino que foi atrás de Fei na área do acampamento. Este homem forçou Fei a fugir como um cachorro, e Fei teve que usar muitos pontos de experiência para invocar o chefe Duriel e bloquear o dano. Somente usando todas as suas habilidades, Fei conseguiu se esconder no mundo de Diablo, e seu personagem bárbaro caiu do nível 40 para o nível 39 após usar uma grande quantidade de pontos de experiência. Após a fuga de Fei, este assassino foi perseguido por Krasik, que chegou lá depois, e este assassino foi gravemente ferido por Krasik nas montanhas Moro. Como este poderoso assassino deixou um selo espiritual no corpo de Fei, ele teve que começar a treinar seu poder espiritual intensamente. Fei chegou ao campo de batalha do Grande Fosso mais tarde, por acaso, e compreendeu o selo espacial espiritual do punho que apenas elites da classe lunar podiam usar, e encontrou o santo marcial Krasik e recebeu aquele treinamento especial. Tanto as técnicas que este assassino usou no assassinato quanto o selo espacial espiritual do punho que este assassino deixou no campo de batalha do Grande Poço permitiram que Fei se lembrasse claramente de sua aura. Afinal, aquela foi a primeira vez que Fei foi colocado em uma situação tão mortal e difícil no continente Azeroth. Você perdeu para mim uma vez, agora está aqui para receber sua pena de morte. Krasik zombou. Sem mudar a expressão, ele fez um sinal com as duas mãos e a enorme espada celestial, com cerca de 2 metros de comprimento, girou rapidamente no ar. O santo marcial de Zenith usou punição do céu novamente, e a enorme espada de energia verde, com cerca de 100 metros de comprimento, apareceu. Ela desceu, e a enorme lâmina colidiu com a energia vermelha que descia das nuvens. Quando os dois golpes se chocaram, todo o pico central da espada começou a tremer. Impossível. Não. Seu poder. Como ficou tão forte de repente? A voz daquele assassino misterioso soou de repente. Ao mesmo tempo, Lukunta, Hantelar e Costacarta também ficaram chocados. Eles sentiram claramente que esta punição do céu era muito mais poderosa do que o mesmo golpe que Krasik usou antes. Somente elites da classe lunar que estavam acima do nível de lua nova eram capazes de desmantelar aquela energia vermelha, e isso significava que Krasik era muito mais poderoso do que eles naquele momento. Embora chocados, suas mentes estavam lúcidas, eles sabiam que não podiam mais arrastar aquilo. Depois de se olharem e verem o choque nos olhos uns dos outros, desistiram da dignidade de elites da classe lunar e todos começaram a atacar Krasik ao mesmo tempo. Meu Deus! Protejam nosso santo marcial, gritou alguém. Protejam o santo marcial e ajudem na retirada. Vamos bloqueá-los. Mesmo se morrermos, temos que ajudar o santo marcial a recuar em segurança. Irmãos de Zenith, vamos lutar contra eles. Essa mudança repentina fez com que todos os guerreiros de nível estelar de Zenith caíssem em um estado de loucura. Embora não pudessem sequer se defender da energia residual das elites da classe lunar, suas honras e responsabilidades como cidadãos de Zenith os fizeram estar dispostos a morrer no lugar de Krasik. Até mesmo os nobres fracos e tímidos abandonaram o chamado temperamento e investiram contra os inimigos com suas armas como loucos. Fei não disse nada. Com uma garrafa de poção de saúde na boca, ele usou a habilidade bárbara Redemoinho e avançou contra os inimigos como um tornado. A situação era caótica. De todos, apenas as 10 pessoas da Santa Igreja estavam paradas ao lado, observando tudo o que acontecia com calma. Não parecia que eles quisessem se envolver. O príncipe herdeiro do Império Saint-Germain, Ginola, acenou levemente sua varinha com uma expressão séria, e ondas de elementos mágicos começaram a rugir. Antes que todos do lado de Zenith pudessem se juntar à batalha, um enorme poder indefensável apareceu e repeliu todos. Esse poder não era assassino e desapareceu após repelir todos. No momento seguinte, a voz de Krasik soou. Guerreiros de Zenith, afastem-se. Lembrem-se da honra e da glória de Zenith. No pico central da espada e sob minha espada celestial, o santo marcial de Zenith os fará ficar aqui para sempre. Esta frase foi repleta de grande confiança e honra impecável. Embora a voz de Krasik não fosse fortalecida por sua energia guerreira e não fosse alta, ela tocou profundamente o coração de todos os cidadãos de Zenith. Eles sentiram o sangue ferver, e todos sentiram aquela poderosa confiança e orgulho. A mente de Fei foi inflamada pela dominação que Krasik demonstrou naquele momento. Esse foi o lado mais dominante de Krasik que Fei já viu. Enquanto Fei se perguntava, ele gradualmente percebeu que Krasik era o santo marcial de um império de nível 1, apesar de sua aparência calma e discreta. Krasik era um guerreiro poderoso que matou dezenas de milhares de pessoas e criou rios de sangue 26 anos atrás. Krasik era o santo marcial de Zenith, aprovado pelo genial imperador Yasin e residiu na montanha do santo marcial por 26 anos, e Krasik era um guerreiro poderoso cuja honra e dignidade não podiam ser desafiadas. Quando seu império precisava dele, esse guerreiro discreto exibia sua presença cruel e dominadora. Ele era um verdadeiro guerreiro. Comparado com Krasik, Fei sentia que sua forma de dominação pertencia a um bandido. Era rude e nada estilosa. Quando Fei estava em um choque sem precedentes, a batalha mudou de rumo em um segundo.
O poder de Krasik foi totalmente liberado, e estava além da imaginação de todos. Cada um de seus movimentos era repleto do poder da natureza, e cada um de seus ataques foi capaz de derrubar Costacarta, que estava em seu auge. Parecia que Krasik havia escondido um pouco de sua força na batalha anterior. Morra! Krasik cortou com a espada celestial enquanto gritava. O poder aterrorizante rasgou o espaço, e Hantelar e Lkunta foram arremessados para longe. Embora ambos tenham vomitado sangue, Lkunta ficou mais gravemente ferido, com um ferimento profundo surgindo em seu pescoço. Ele já estava aterrorizado. Seu oponente, que de repente liberou uma força sem precedentes, o chocou ao máximo. Por que Krasik é tão poderoso? Se isso continuar, nenhum de nós poderá sair daqui vivo. Irmão Amauri, não somos páreo para ele. Recue. Após Lkunta ser atingido novamente, a violenta energia verde invadiu seu corpo. Ele não conseguiu mais suprimi-la e gritou para o recém-aparecido elite da classe lunar, que era um misterioso assassino, enquanto sangue jorrava dos ferimentos em seu corpo. Nenhum de vocês pode sair daqui hoje. Como se fosse outra pessoa, Krasik não estava mais calmo e sereno. Com domínio, ele perseguiu seus inimigos impiedosamente e estava prestes a matar todos os 4 elites da classe lunar. Os 4 elites da classe lunar dispararam e estavam prontos para escapar. A repentina explosão de poder de Krasik destruiu a confiança deles. Eles sentiram que seriam mortos se permanecessem ali por mais tempo. No entanto, Krasik não lhes deu chance. Após outro sinal de mão, raios verdes de energia de espada os perseguiram como meteoros. Amauri e Costacarta tentaram se defender das energias da espada, mas foram fortemente arremessados para longe pelo poder aterrorizante contido nas energias verdes da espada. Como pássaros alvejados, os dois caíram do céu e se espatifaram no chão, criando nuvens de poeira. Ao mesmo tempo, 2 pedras enormes, pesando 450 kg cada, foram atingidas pelo corpo de espada celestial e voaram em direção a Lkunta e Hantelar, que estavam escapando em outra direção. Os 2 elites da classe lunar sentiram o perigo se aproximando e seus rostos mudaram de cor. Sabiam que Krasik estava tentando matá-los com aquele golpe e rapidamente se viraram para bloquear as rochas. Uma palma com uma chama de energia vermelha e uma espada com uma chama de energia prateada colidiram com as rochas. Com o estrondo, as 2 rochas explodiram em pedaços. Como fogos de artifício, as rochas lascadas, nuvens de poeira e chamas de energia coloridas voaram em todas as direções. Nesse momento, 2 espadas de energia verde atravessaram as nuvens de poeira a uma velocidade insana e perfuraram os corpos de Lkunta e Hantelar. 2 flores feitas de sangue floresceram no céu. Depois que 2 ruídos soaram, os 2 elites da classe lunar também caíram do céu como 2 pipas que foram cortadas das linhas de pipa. Krasik riu heroicamente com a espada na mão. O santo marcial de Zenith parecia uma divindade demoníaca. Ele não estava mais quieto e sereno. Em vez disso, parecia altivo e dominador. À medida que sua aura poderosa se expandia cada vez mais, seus cabelos longos e grossos esvoaçavam loucamente ao vento. Seu rosto estava completamente coberto por seus cabelos, e apenas seus olhos, cheios de frieza e espírito assassino, podiam ser vistos. Morra! O santo marcial de Zenith gritou enquanto erguia a espada celestial. Esse sorriso de escárnio fez os 4 elites da classe lunar tremerem como se tivessem sido eletrocutados. Todos ficaram gravemente feridos, suas habilidades de combate caíram drasticamente, e a dor entorpeceu seus nervos, diminuindo sua velocidade de reação. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, Krasik apareceu instantaneamente na frente de Lkunta com a chama de energia verde, e a espada celestial atacou impiedosamente. Uma cabeça voou para o céu. Havia uma expressão chocada no rosto, como se Lkunta ainda não conseguisse acreditar no que estava acontecendo no momento em que foi morto. Antes desta batalha, ele pensava que se tratava de uma batalha dos santos marciais cuidadosamente planejada que poderia chocar o continente e que ele era o protagonista. Ele não imaginava que seu papel mudaria tão drasticamente no último momento, transformando-se de protagonista em um homem morto. O cadáver sem cabeça de Lkunta caiu no chão, e o cadáver quebrado lançou algumas partículas de poeira no ar como seu último esforço. Um elite da classe lunar morreu assim. Um santo marcial de um império de nível 1 morreu. Normalmente, um guerreiro tão poderoso era admirado por muitos e raramente era associado à morte. O que aconteceu chocou muita gente, e o pico central da espada ficou completamente silencioso. Até mesmo os guerreiros de Zenith que odiavam Lkunta não conseguiam acreditar no que acabavam de testemunhar. O santo marcial de Spartax que estava tão pressionado ultimamente realmente morreu. Corra! Rápido! O grito rouco e apavorado de Amauri quebrou o silêncio. Quando foi derrotado por Krasik nas Montanhas Moro, sua confiança foi um pouco abalada. Ele pensou que sua confiança seria restaurada após matar Krasik e completar a operação, mas a repentina liberação de poder de Krasik destruiu completamente sua confiança. Depois de ver seu irmão Lkunta morrer à sua frente, ele ficou apavorado com Krasik e sentiu que jamais conseguiria derrotar o santo marcial de Zenith. O colapso mental de Amauri fez Hantelar e Costacarta perderem o último resquício de esperança. Uma série de uivos agudos soaram de Hantelar e ressoaram no céu. Quase no mesmo instante, ouviu-se uma série de sons de asas batendo. Sob o luar prateado, surgiram 5 sombras enormes, cada uma delas com mais de 4 metros de comprimento. À medida que avançavam em direção ao pico central da espada, traziam consigo uma pressão enorme e indescritível. A pressão aumentava à medida que se aproximavam. Grifos, os cavaleiros grifos do Império Jax. Os governantes do céu, gritou alguém. Surpreso, Fei olhou mais de perto. As feras que desciam do céu eram especiais. Tinham corpo de leões, mas cabeça e asas de águias. Sua envergadura era de mais de 20 metros.
Elas balançavam suas caudas de lobo enquanto suas asas refletiam uma luz bronze. Ao abrirem os bicos, parecia que o som ensurdecedor era capaz de alterar a direção do fluxo sanguíneo e o ritmo cardíaco dos humanos. À medida que se aproximavam do pico, um vento forte era criado por suas asas. Rochas pesadas eram levadas pelo vento, e as energias que alguns guerreiros de Zenith disparavam contra eles eram desmanteladas antes que pudessem chegar aos cavaleiros grifos. Ouvia-se dizer que os grifos maduros na natureza podiam evoluir para bestas demoníacas de nível 10, assim como o urso da destruição de fogo que Ilkunta possuía. No entanto, os grifos que existem hoje foram domesticados pelo Império Jax. Para melhor coordenação com os humanos, grande parte de sua natureza selvagem foi eliminada. Como resultado, sua força também diminuiu. A maioria deles eram bestas demoníacas de nível 7, o que equivalia a guerreiros 7 estrelas. Esses grifos eram inteligentes. Sentiam claramente o poder aterrorizante de Krasik e mantinham-se a 1000 metros de distância do pico central da espada. Não estavam dispostos a descer mais. Hantelar pulou e estendeu a mão. Como se estivesse agarrando algo, ele se ergueu no ar e montou nas costas de um grifo. Os olhos de Amauri brilharam quando ele usou o mesmo método para subir em um griffin. Costa Carta, por outro lado, rapidamente se moveu para o lado e agarrou algo antes que ele fizesse o mesmo. A essa altura, os guerreiros de Zenith perceberam que havia cordas finas saindo dos grifos, o que lhes permitia usar força no ar. Em seu auge, os 3 elites da classe lunar conseguiam ficar em pé no ar com facilidade. Agora, estavam tão feridos que não conseguiam nem saltar 1000 metros e precisavam de cordas para se apoiar. A situação deles era tão grave que era difícil de descrever. Os grifos soltaram um rugido profundo, e as ondas ultrassônicas deixaram os guerreiros de Zenith tontos. Eles não conseguiram perseguir os grifos. Os grifos, por outro lado, continuaram a voar. Até estarem altos o suficiente para desviar do enorme escudo mágico de São Petersburgo e dos ataques dos magos nas altas torres mágicas, eles começaram a se afastar. Krasik, os 3 impérios virão e vingarão o que aconteceu hoje. Eu sei que você também está gravemente ferido. Descanse em paz. Da próxima vez que viermos, Zenith estará conquistado e sua cabeça será pendurada no portão do Palácio Real em São Petersburgo. Krasik, já que você não pode matar todos nós aqui, o que aconteceu com meu irmão Ilkunta vai acontecer com você. Juro em nome de Amauri. Os gritos e ameaças dos 3 elites da classe lunar ecoavam no céu. Parecia que eles sabiam que Krasik estava ferido e não podiam persegui-los, e estavam muito mais tranquilos. O que aconteceu hoje foi vergonhoso. Eles tinham 4 elites da classe lunar do seu lado, mas ainda assim foram espancados em grande escala. Os grifos subiam cada vez mais alto. Estavam prestes a escapar. Krasik não se mexeu, permanecendo no pico central da espada, e Ginola estava deitado perto de uma enorme rocha, bebendo o vinho servido por suas 4 criadas. Parecia que os 2 elites da classe lunar não queriam persegui-los, e os outros guerreiros de Zenith não tinham a capacidade de persegui-los. Assim que os 3 estavam prestes a escapar, mudanças ocorreram. Onde você acha que é isso? É tão fácil ir e vir da minha São Petersburgo. Uma voz majestosa e inconfundível soou do distante Palácio Real. Ao soar, uma energia indescritível surgiu, com inúmeros raios de luz dourada surgindo no céu. Ao olharem melhor, todos ficaram chocados. Não eram luzes douradas, mas dragões dourados. Cada um dos dragões dourados tinha 10 metros de comprimento, escamas douradas e uma aparência majestosa. Com a enorme pressão surgindo na área, esses dragões dourados rapidamente alcançaram os grifos a uma velocidade insana. Os chamados governantes do céu estavam indefesos diante desses dragões dourados. Em apenas um segundo, os grifos foram despedaçados, e sangue, carne e ossos caíram do céu. Alguns gritos de surpresa também soaram quando algumas figuras caíram ao lado dos cadáveres dos grifos. Algumas pessoas nos grifos caíram do céu de forma controlada, e os únicos que tinham esse nível de força eram elites da classe lunar, como Hantelar. Eles conseguiram escapar para a escuridão, mas ainda estavam dentro de São Petersburgo. Naquele momento, ninguém lhes deu atenção. Toda a atenção estava voltada para os dragões dourados que saíam voando do Palácio Real. Aquela presença majestosa e aquele poder aterrorizante chocaram todos os guerreiros de Zenith. Alguns guerreiros mais fracos foram forçados a se ajoelhar no chão. Essa presença dominante fez com que todos os guerreiros de Zenith quisessem adorá-la. Quando a maioria das pessoas acordou do choque, os dragões dourados já haviam se transformado em pontos de luz dourada que se dispersavam no ar como vagalumes. Logo, tudo desapareceu. Parecia que todos estavam em um sonho. No entanto, aquela presença dominante ainda pairava no ar, apesar do desaparecimento dos dragões dourados. Isso é, punho do dragão. Alguém murmurou tão levemente que parecia que estava falando dormindo. Fei ficou chocado. Ele se virou e olhou na direção da voz. Era a pessoa mais velha do grupo da Santa Igreja. Em seu rosto enrugado, o choque não pôde ser escondido. Na verdade, havia uma leve sensação de respeito e medo. Punho de dragão. Essas 2 palavras causaram um grande choque em todos. Foi mais chocante do que os dragões dourados no céu. Todos sabiam o que essas 2 palavras significavam. Todos sabiam quem essas 2 palavras representavam. Era uma lenda sem igual. Era um milagre e a lenda de um senhor. Imperador Yassin. Pelos últimos 26 anos, Yassin, que criou e dominou a técnica de combate subclasse Sol Punho do Dragão, foi o orgulho do Império Zenith e o pesadelo do Império Spartax. Nos últimos tempos, as notícias sobre a doença e a potencial queda do Imperador Yassin estavam se espalhando pela região, e sua ausência durante a competição do reino afiliado parecia ter comprovado esse boato. Entretanto, Punho do Dragão mostrou suas presas. O que isso representa?
O Imperador Yasin não estava tão doente quanto as pessoas estavam falando. Parecia que Krasik não conseguia nem se defender do poder e da dominação contidos nos dragões dourados. Como uma pessoa doente e moribunda poderia conseguir algo assim? Quase todos os guerreiros de Zenith queriam rugir e expressar suas emoções. O Imperador Yasin está bem. Esta notícia foi muito emocionante para todos no pico central da espada. Se o Imperador Yasin estivesse bem, o Império Zenith nunca teria sido invadido. Este imperador foi capaz de proteger e estabilizar o Império apenas com seus punhos. Ninguém poderia desafiar a majestade do Imperador Yasin, assim como ninguém poderia se defender contra o punho do dragão. Todos acreditavam que o Império Spartax ordenaria imediatamente que suas tropas recuassem assim que a notícia sobre o estado de saúde do Imperador Yasin fosse divulgada. Assim que todos ainda estavam hipnotizados pela magnificência de punho do dragão, uma mudança repentina ocorreu. Ouviu-se um som de sangue jorrando, e Fei congelou imediatamente após olhar na direção do som. O corpo de Krasik começou a tremer enquanto o sangue jorrava de sua boca como uma fonte, e o sangue também jorrou do ferimento profundo causado por rantelar em seu peito direito. Ancião! Fei correu e segurou Krasik, que estava prestes a cair. Neste momento, Krasik estava completamente coberto de sangue. Fei descobriu algo assustador. Parecia que sangue escorria por todos os poros do corpo de Krasik. Era o sintoma de um ferimento grave, pois todos os ossos e carnes do corpo de Krasik foram esmagados por uma pressão enorme. A mente de Fei ficou em branco. Krasik estava muito mais ferido do que parecia. Ai, Senhor Santo Marcial! Senhor Krasik! Você está ferido. Todos os guerreiros de Zenith gritaram e ofegaram. Nenhum deles esperava que Krasik, que matou Ulkunta e afugentou os outros 3 elites da classe lunar, estivesse tão gravemente ferido. Todos queriam correr para ajudar. Neste momento, de 30 a 40 pessoas surgiram do nada e bloquearam seu caminho. Todos usavam túnicas marrons e carregavam longas espadas nas costas. Com expressões solenes, todos circulavam em torno de Krasik. O líder era muito jovem e não era bonito. No entanto, seus olhos brilhantes e sobrancelhas pontudas o faziam parecer muito especial. Ele parecia um pouco arrogante e solitário como uma espada, mas era muito mais afetuoso e amigável. Senhores e senhoritas, por favor, parem aqui. Este homem foi muito educado, mas impediu que todos se aproximassem. Embora as pessoas estivessem preocupadas com o santo marcial de Zenith e seus ferimentos, elas ouviram e se afastaram. Estava claro que essas pessoas que acabaram de aparecer eram todas da montanha do santo marcial. Em outras palavras, provavelmente eram todos discípulos de Krasik. Embora não ocupassem cargos oficiais, não podiam ser menosprezados. Na montanha do santo marcial, nem mesmo um servo podia ser subestimado. Todos os guerreiros da montanha do santo marcial cercaram Krasik e bloquearam todos. No entanto, não impediram Fei. Pelo contrário, parecia que o respeitavam profundamente, pois o olhavam com admiração. Com grande compreensão e coordenação, essas pessoas bloquearam a visão dos outros, e de alguma forma, até mesmo todos os sons vindos de Krasik e Fei. Ah, a vida é como um sonho. 10.000 anos é muito tempo, eu só quero lutar pelo hoje e pelo amanhã. Depois de virar o vinho na taça dourada, Ginola suspirou enquanto abraçava as 4 criadas. Após uma onda de energia mágica, as 5 pessoas desapareceram. Ginola era o único elite da classe lunar que mantinha suas forças, e conseguia entrar e sair com facilidade. Por que ele pode ficar ao lado do Senhor Santo Marcial? Entre as pessoas, o 4º príncipe cristal apontou para Fei e perguntou com ressentimento. Ninguém lhe respondeu. Os guerreiros da montanha do Santo Marcial nem olharam para Cristal, ignorando-o completamente, e um sorriso desdenhoso apareceu no rosto do jovem líder. Vamos, disse a princesa mais velha Tanasha, olhando para Krasik e Fei, que estavam atrás de todos aqueles guerreiros da montanha do Santo Marcial. Ela acenou e saiu com Ziene e seus seguidores, que ainda olhavam para Fei. Vamos também. O 2º príncipe Domingues e Paris se entreolharam e saíram com seus apoiadores. Pessoas observadoras perceberam claramente que alguns mestres guerreiros dos reinos afiliados já haviam tomado posição. Alguns deles partiram com Tanasha, e outros com Domingues e Paris. Fei segurava Krasik com força. A aura deste santo marcial enfraquecia a cada segundo, e Fei conseguia até sentir claramente como a forte vitalidade de um elite da classe lunar estava rapidamente vazando do corpo de Krasik como água em uma garrafa sem fundo. Era muito cruel. Fei tirou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total do seu depósito e a despejou na boca de Krasik. Apesar de Krasik estar tentando impedi-lo, Krasik estava fraco demais para realmente impedir Fei. Entretanto, o efeito da poção de rejuvenescimento total não foi tão bom quanto Fei esperava. Embora um elite da classe lunar fosse poderoso e um frasco de poção de rejuvenescimento total não pudesse curar todos os ferimentos, pelo menos deveria estancar o sangramento. Estranhamente, parecia que a poção era inútil, a energia vital ainda escapava do corpo de Krasik em alta velocidade. Não desperdice uma poção tão preciosa. Meus ferimentos, nem os deuses conseguiriam me curar. Krasik tossiu enquanto balançava a cabeça. Meu coração, coração. Krasik declarou um fato que fez a mente de Fei ficar em branco. Krasik era muito especial, pois seu coração estava localizado no lado direito do peito. Portanto, seu coração já havia sido destruído pelo ataque furtivo de Rantelar. Mesmo que um elite da classe lunar fosse poderoso, ele ou ela morreria se perdesse seus corações. Então, Fei rapidamente descobriu por que Krasik foi capaz de liberar tanto poder e derrotar os 4 elites da classe lunar depois que seu coração foi destruído. Havia 4 pontas feitas de cristais mágicos verdes que penetravam profundamente no corpo magro de Krasik. Técnica proibida de reavivamento radical de canal de energia.
Fei ficou profundamente triste. Essa era uma técnica proibida criada pelo genial imperador Yasin. Fei leu sobre essa técnica conforme constava em uma das notas escritas por Yasin que Krasik lhe trouxe, e ele claramente conhecia os requisitos e as consequências de usar uma técnica como essa. Essa técnica proibida utilizava um método autodestrutivo para estimular os 4 principais canais de energia do corpo, permitindo que a pessoa usasse energia guerreira várias vezes mais poderosa que a sua. No entanto, as consequências eram enormes. Mesmo uma pessoa que não estivesse ferida não conseguiria sobreviver nem uma hora após usar a técnica. Então foi assim que Krasik de repente se tornou tão poderoso e derrotou os 4 elites da classe lunar sozinho. Ele usou sua última gota de energia vital para lançar técnica proibida de renascimento radical de canalização de energia e usou sua vida para proteger a dignidade do Império. Mesmo que Krasik não esteja tão ferido, ele não poderia viver mais de uma hora. Fei ficou comovido. Ele se sentia muito desesperançoso e impotente. Ele não se sentia tão impotente desde que chegara ao continente Azeroth. Ele achava que tinha o mundo diablo e era capaz de controlar tudo. Isso estava muito próximo da verdade, pois a maioria dos perigos que enfrentava foram completamente resolvidos por ele. Mesmo quando estava sendo assassinado por Amauri, que era um elite da classe lunar, ele conseguiu escapar. Mas desta vez, Fei se lembrou de todas as suas técnicas e itens. Poção de saúde, poção de mana, poção de rejuvenescimento total, poção do Hulk, poção da morte falsa, pergaminho do portal da cidade, pergaminho de identificação. Parecia que ele não tinha nada que pudesse reviver uma pessoa morta. Ele se lembrava de que as mercenárias podiam ser revividos no jogo Diablo se fossem mortos, mas Fei nunca havia tentado isso no mundo de Diablo e não sabia como ativar e usar esse sistema de ressurreição. Preciso tentar. Preciso encontrar o sistema de ressurreição no mundo de Diablo. Preciso. Como se estivesse louco, murmurou rapidamente para si mesmo, enquanto o suor escorria pela cabeça. Ele se importava demais, e era por isso que seus pensamentos estavam confusos. Ele estava tentando encontrar uma maneira de salvar Krasik e ia abrir um portal para o mundo de Diablo e pedir ajuda a Kara e Caim. Naquele momento, Krasik pareceu se recuperar repentinamente. Seus olhos brilharam novamente e os ferimentos pararam de sangrar. Ele se sentou e um sorriso surgiu em seu rosto sério, como se tivesse pensado em algo belo. Olhou para as estrelas brilhantes no céu noturno e murmurou: tome 2 garrafas de vinho em tempos difíceis e encontre-se para uma partida de xadrez. Ancião, seus ferimentos. Fei estava preocupado com a condição de Krasik e interrompeu Krasik, que estava pensando em algo. Krasik abaixou a cabeça e olhou para Fei enquanto dizia: você leu sobre técnica proibida de reavivamento radical do canal de energia antes, e tenho certeza de que você sabe as consequências. O sorriso ainda estava em seu rosto, e parecia que ele estava aliviado de um grande fardo. Fei assentiu enquanto sentia vontade de chorar. Minha missão está cumprida. Krasik se levantou. Embora cambaleasse um pouco, suas costas estavam eretas. Ele caminhou lentamente e fez sinal para Fei segui-lo. Ele disse: sei que você tem muitas perguntas, mas não tenho muito tempo para lhe explicar tudo. Talvez eu consiga te curar, eu. Fei estava realmente ansioso. Ele não era mais o rei que dominava e parecia ter tudo sob controle. Naquele momento, ele parecia uma criança indefesa diante de Krasik. Krasik balançou a cabeça e rejeitou a oferta de Fei. Ao ver Krasik cambalear novamente, Fei rapidamente se aproximou e segurou os ombros de Krasik. Krasik tentou se afastar, mas estava fraco demais para isso. Após uma breve pausa, suspirou e disse: não imaginei que eu, Krasik, seria sustentado por alguém 2 vezes nos meus 40 anos de vida. Os dois viajaram muito devagar, mas o topo do pico central da espada não era tão grande. Eles chegaram à beira do penhasco em poucos instantes. O vento da montanha soprava, e o ar frio fazia Fei se sentir muito solitário e triste. Os longos cabelos de Krasik esvoaçavam ao vento, e ele não era mais dominador nem autoritário como era há pouco. Ele não parecia mais um santo marcial, mas um ancião comum na rua. Quando o vento frio soprava sobre ele, Fei podia até perceber que o corpo magro tremia. Essa descoberta deixou Fei ainda mais triste. Foi tão doloroso que ele sentiu como se seus próprios pais estivessem morrendo. Depois desta noite, não haverá um santo marcial de Zenith. Krasik olhou para o horizonte escuro e disse: ainda não era nem meia-noite, e o amanhecer ainda estava a um bom tempo de distância. Spartax também não terá um santo marcial. Fei pensou na batalha dos santos marciais, e os rostos de Hantelar, Costacarta e Amauri passaram pela sua cabeça. Com o espírito assassino, ele apontou para o céu e disse energicamente: Jax, Endoven Spartax. Um dia, eu vou varrer vocês do continente. O ódio é muito mais fácil de adquirir do que a responsabilidade. Alexander, você ainda se lembra do que eu disse da última vez? Perguntou Krasik. Eu me lembro, ancião. Você disse que sou muito parecido com Sua Majestade, o Imperador Yasin, e que não quer que eu me torne alguém como ele também. Você me disse para lembrar que o cerne e a essência do poder é proteger e guardar as pessoas e as coisas que eu amo, respondeu Fei. Krasik assentiu e continuou: não quero que você mude de ideia. Não me importo se quiser se vingar de mim, mas espero que não se vingue de mim se descobrir outra verdade. Outra verdade? Krasik assentiu. Fei refletiu um pouco e sentiu que havia entendido algo. Parecia ter compreendido algo e percebido algo. Se Zenith realmente vai entrar em colapso, espero que você possa proteger os cidadãos do Império e ajudá-los a evitar as lâminas dos inimigos. Krasik de repente pensou em algo e acrescentou: quem ousa desafiar Zenith quando Sua Majestade, o Imperador Yasin, está bem? Fei pensou no poder do punho do dragão hoje e sentiu que o Império Zenith nunca teria problemas com um imperador como aquele. Você tem algum ressentimento contra Yasin?
Acha que ele poderia matar instantaneamente pessoas como Kunta para que eu não precisasse morrer? Krasik pareceu entender o significado mais profundo das palavras de Fei e explicou. Isso porque ele tem motivos suficientes para não fazer isso. Fei ficou em silêncio depois de ouvir isso. Ah, Tanasha. Embora seja uma criança talentosa, ela é tão doente e é uma menina. Pena que só ela possa herdar a herança dele. Que pena. Krasik de repente pensou em outra coisa e suspirou novamente. A princesa mais velha é uma grande amiga minha. Se ela precisar de mim, eu a protegerei com todas as minhas forças. Fei entendeu o que Krasik estava tentando dizer. A princesa mais velha era uma das poucas amigas que Fei tinha neste mundo, e Fei definitivamente a ajudaria se ela precisasse. No entanto, Fei entendeu o significado mais profundo por trás das palavras de Krasik e se sentiu ainda mais grato. Desde que te conheci, eu sabia que você se tornaria um milagre brilhante. Uma pena que eu não pude ver com meus próprios olhos quando você dominasse o continente. Krasik olhou para as estrelas no céu e disse em um tom relaxado sem precedentes. Fazia tanto tempo que eu não apreciava esta paisagem com esta mentalidade relaxada. Olha só como as estrelas estão lindas. Antes que Fei pudesse responder, ele olhou para Fei e riu. De agora em diante, nada pode me conter e eu não devo nada a ninguém. Com a chegada de outro vento, o corpo magro de Krasik se deteriorou rapidamente. Seu rosto envelheceu a uma velocidade insana. Ele rapidamente se transformou em um ancião com muitas rugas. Então, sua pele perdeu o brilho e secou. Por fim, seu corpo começou a se desfazer em pó e voar para longe. Como uma estátua de areia, ele foi desaparecendo aos poucos até desaparecer no vento frio. O corpo do santo marcial de Zenith se espalhou pela terra que ele protegeu por 26 anos. Suas cinzas caíram sobre as casas, sobre os muros brancos de defesa, sobre o solo negro, sobre as grandes montanhas, sobre os rios caudalosos, e sobre todo o Império Zenith. Fei observava tudo em silêncio. Ele sabia que aquele era o terrível efeito colateral da técnica proibida de renascimento radical de canalização de energia. Até o corpo de Krasik se desintegrar completamente, Fei de repente se lembrou de algo que o ancião havia dito. Depois desta noite, não haverá um santo marcial em Zenith.